Quando a cena começa, 5 homens altos são vistos andando pela rua, todos com raiva. Segundo as informações, esses 5 homens já foram levados ao hospital e perguntados se isso foi obra de um Dog Meats. Jong Seok estava fervendo de raiva, pensando como aquele homem teve a coragem de fazer isso. E sem pensar duas vezes, ele foi diretamente para o lugar deles. Dan. Os guardas não conseguiam entender por que todos eles haviam chegado sem dar qualquer informação prévia. Jong Seok não estava com disposição para conversas. Sem pensar duas vezes, ele socou o homem e entrou. Sentado no sofá, um homem brincava com 2 meninas e ficou surpreso ao ver a presença do protagonista. Finalmente, o homem mais aguardado havia chegado. Jong Seok novamente perguntou por que ele estava tentando brincar com o grupo e se ele realmente queria morrer. Nessa situação, Dog Meat nem sequer foi julgado pelo aviso dele e disse que o homem que ele estava procurando não era o mesmo que ele tinha encontrado anteriormente. Visto. O homem diagnosticado como humano, mas um demônio ou Outnins, Crazy Dog estava pronto para dar tudo para lutar. No entanto, tudo mudou quando ele envelheceu, perdendo o brilho nos olhos, e foi a razão pela qual Dog Meat lhe negou a chance de servi-lo. Jong Seok sentiu que ele estava falando a verdade, mas ficando mais irritado, chamou seu subordinado para ir buscá-lo e trazer sua cabeça sem piedade. As ordens foram seguidas conforme comandado, mas, inesperadamente, ambos os seus homens o atacaram diretamente. Dog Meat, que começou a rir, afirmou que ele deveria entender onde estava pisando. Mostrando Jong Seok perdendo a calma, ele começou a atacar seus próprios homens e os derrubou com apenas um golpe. Depois de um tempo ferido, Dog Meat's mate disse a ele que era apenas o começo, pois ele havia planejado algo mais para ele. Com um estalar de dedos, ele chamou dezenas de homens que cercaram o protagonista ferido, dando a entender que tudo isso foi planejado. Dessa vez, o companheiro do Dog Meat comandou seus homens para a tarefa, e como visto, o brilho começou enquanto Jong Seok fervia em raiva. A luta terminou após um longo tempo. Quando a cena mudou, Jong Seok foi visto caminhando pela rua, segurando o coração e ofegando para controlar a respiração. Ele estava fazendo o possível para se controlar enquanto xingava Dog Meat's mate pelo que ele havia feito. Imaginando a situação e percebendo que não iria sobreviver mais, ele apenas se deitou no chão. Sendo um homem, ele sorriu e começou a lembrar como tudo começou para ele. A vida era uma merda quando ele abandonou a escola aos 18 anos e acabou entrando na organização. Sua única forma de sobrevivência era se envolver em todo tipo de sujeira para alcançar a posição em que estava. Ele esmagou os pobres e matou inúmeros detetives, sem sequer considerar que eles também tinham família. Com todos aqueles feitos, finalmente, após 20 anos de malfeitos, ele conseguiu atingir a posição de líder do grupo. No entanto, no final, quando olhou para o seu passado, percebeu que tudo foi em vão. O protagonista estava coletando todas as memórias, percebendo que não tinha feito bem. Antes de morrer, com lágrimas nos olhos, ele pediu outra chance para viver a vida novamente. Antes de cair e tocar o chão, os olhos de Jong Seok se abriram enquanto ele se encontrava em um lugar desconhecido, perguntando-se se aquilo era o além ou algo do nada. Uma voz perguntou se ele realmente se arrependia da vida, deixando Jong Seok atônito. Jong Seok não estava com humor para responder. Então, com raiva, pediu para quem estava falando sair e mostrar o rosto. Seu desejo foi atendido, e quando se virou, encontrou um anjo parado bem na frente dele acima do céu. O anjo lhe disse que sua alma já estava corrompida tanto quanto possível. Aquela coisa mais uma vez lembrou e fez Jong Seok reviver sua vida passada bem na sua frente, dizendo a ele que sua alma certamente iria descer ao inferno por toda a eternidade. O homem de 40 anos tinha medo em seu rosto, e então o anjo, por isso, lhe disse que estava impressionado que tal homem reconheceu seus erros no final. Jong Seok acalmou-se, lembrando-se do momento final de sua vida na Terra, e foi assim que seus olhos ficaram marejados. Foi tão constrangedor para o homem, e ele tentou esclarecer suas ações. No entanto, ao recobrar os sentidos, ele simplesmente pediu ao anjo para enviá-lo às chamas do inferno pelos seus maus feitos. Mas o anjo ofereceu-lhe uma segunda vida para cumprir seus arrependimentos. Jong Seok ficou atônito com essa declaração e perguntou sobre... Ao receber a confirmação, ele abaixou os olhos e começou a dizer a Deus que não viveria a vida que tinha vivido antes, matando e ferindo as... Pobre. O anjo, tendo um coração bondoso e uma mente curiosa, estava até disposto a saber se as palavras de Satanás eram verdadeiras. Antes de conceder-lhe o desejo, o anjo lhe disse que, em qualquer caso, suas más ações não seriam perdoadas, mesmo que ele fizesse o bem em sua segunda vida. Justo então, antes que pudesse compreender a situação, de repente uma luz brilhante fez o protagonista fechar os olhos. No momento seguinte, quando os abriu, ele se perguntou onde estava e o que tinha acontecido enquanto olhava ao redor. Sem ele perceber, seu corpo já havia mudado e no momento em que se viu no espelho, parecia um garoto jovem e bonito. Ele estava tentando se reconhecer quando de repente o toque do telefone tocou. Um homem do outro lado da ligação começou a xingá-lo, perguntando por que ele tinha faltado à escola nos últimos dias. Totalmente alheio à chamada, Jong Seok perguntou pela identidade do homem e descobriu que o homem era o próprio reitor da escola, que novamente pediu que ele voltasse à escola imediatamente. Tudo estava acontecendo na velocidade da luz, e quando ele começou a ligar os pontos do telefonema da escola, céu, sua presença nesta casa, suas memórias e a data no calendário, todas essas coisas o lembraram do que havia acontecido no lugar branco. Em resumo, ele tinha voltado a ter 18 anos, a época logo antes de abandonar a escola, e essa súbita realização fez Jong Seok cair em lágrimas.
ele se ajoelhou, agradecendo ao anjo por seus feitos e prometendo viver uma vida humana decente. Jong Seok, conforme instruído pelo reitor, começou a vestir suas roupas. Depois de um tempo, ele estava vestido com seu uniforme escolar, em pé, alto. Ele manteve a intenção de corrigir tudo pelos seus atos passados e decidiu viver uma vida escolar normal sem se tornar um gangster. Ele então passou pela rua, e um homem com cabelo amarelo o chamou pelo nome. Esse homem foi identificado como o gangster da cidade, Hyun. Jong Seok teve um flashback de que costumava andar com ele nos seus dias passados, roubando o dinheiro dos pobres. De qualquer forma, ele planejou que iria ignorar sua presença e então chamá-lo pelo nome completo sem dar nenhum respeito. Hyun havia esquecido em que idade estava atualmente e essa chamada fez o gangster se sentir um pouco desrespeitado. Ele se aproximou de Jong Seok com o rosto zangado, perguntando o motivo de chamá-lo tão impolitamente. Jong Seok não ia viver a sua vida passada e tentou ignorar a conversa, afirmando que foi apenas um erro. No entanto, o homem não ia deixar passar o desrespeito tão facilmente e disse-lhe que iria apresentá-lo à organização conforme o plano. Assim que Jong Seok ouviu essas palavras, ele se lembrou que foi exatamente há 23 anos que aquele homem o apresentou à organização, e em resumo, seu corpo começou a esquentar ao perceber que Hyun era o principal responsável por tornar sua vida passada tão bagunçada quanto foi. Ao ver o rosto daquele homem, Jong Seok estava novamente fervendo de raiva. Por outro lado, o gangster tentava agir como um veterano, avisando que ele certamente precisava aprender sobre habilidades de comportamento. Não demorou muito para que a expressão de Hyun mudasse quando o próprio protagonista mandou ele calar a boca. Com isso, sem pensar duas vezes, Jong Seok empurrou suas palmas bem no rosto dele, fazendo o gangster ofegar em busca de ar. O gangster não conseguia entender por que um garoto tão pequeno tinha tanta força. Foi então que o outro homem, que estava atrás do gangster, tentou atacar Jong Seok. Nosso herói notou sua presença e, sem nem pestanejar, bloqueou o ataque usando as mãos nuas. Estava claro que ele não estava de muito bom humor. E, novamente, seu antigo eu começou a dominá-lo. Quando o subordinado de Hyun tentou atacar Jong Seok, ele enfrentou o outro homem com força bruta, derrubando-o com apenas um único golpe. Não era como se aquele valesse sequer a sua memória para interferir em uma batalha como isso. Por outro lado, o gangster de cabelo amarelo tentou se levantar, mas foi novamente derrubado com um golpe temível por Jong Seok. A surra continuou por um tempo, e depois de ter a vantagem por um momento, Jong Seok ponderou que foi aquele homem que o tinha empurrado para a organização. Se isso nunca tivesse acontecido, ele poderia ter vivido uma vida feliz. O gangster de cabelo amarelo estava implorando por misericórdia, enquanto Jong Seok cerrava o rosto, olhando diretamente em seus olhos, e estava prestes a atacar. Naquele momento do nada, ele lembrou-se da voz do anjo perguntando o que faria se tivesse outra chance. Essa contemplação fez Jong Seok perder a força nas mãos, e ele parou no meio do ataque. Ele se virou para o cara e pediu para ser tão tímido. Ele só queria dar um aviso de que não deveria irritá-lo novamente, e então deixou o local enquanto pedia a todos que simplesmente desaparecessem do local. No caminho de volta para a escola, ele ainda estava ponderando que não iria desperdiçar sua segunda vida apenas por causa de algum cara louco. E sua determinação era absoluta em viver uma vida feliz e ir à escola regularmente. No entanto, no momento em que ele chegou à escola, tudo mudou quando o diretor careca começou a gritar com ele, pedindo que desistisse. Era um pouco esperado, mas premeditado, já que ele já tinha inúmeras travessuras nas costas, incluindo faltas não relatadas, casos de roubo e problemas com cigarro. O diretor estava determinado em seus próprios modos a fazer o garoto abandonar a escola, e parecia que Jong Seok ainda não lembrava que estava em um corpo de 18 anos, agindo de maneira estranha com toda uma atitude. Agora, enquanto o diretor demorava-se a repreender o rapaz, lembrando-o do que ele tinha feito, Jong Seok respondeu sobre como ia se livrar daquela confusão facilmente, acalmando-se no momento. Ele pediu uma conversa e lhe disse que, a partir daquele dia, não iria mais bagunçar as coisas na escola. Estava pronto para aceitar que era um dos chatos difíceis de lidar, mas não estava disposto a sair da escola só por causa disso. Começou a jogar jogos emocionais, pedindo ao reitor um resumo de sua decisão e como ele poderia pedir a um aluno para sair da escola depois de ser professor. Dessa vez, o reitor careca ficou chocado ao ver tal retorno, falando de maneira tão significativa, lembrando seus pensamentos sobre como ele normalmente agiria no futuro, percebendo que se ele fizesse esse retorno como um bom aluno, seria um grande feito como professor. Enquanto pensava em todas as sequências e circunstâncias, ele confirmou sua fala e então entregou a Jong Seok seu livro, afirmando que ele tinha conquistado sua confiança novamente. As cenas então mudaram para a turma 24, e alguns alunos estavam falando sobre revistas desviadas. E quando o ângulo da câmera mudou, parecia que ninguém na classe estava prestando atenção no professor, que tentava acalmar todos de uma vez. Então, com um chute na porta, Jong Seok entrou, mostrando sua presença e cumprimentando seus amigos. Algo não estava certo, já que a própria professora não se sentiu bem ao ver a presença de Jong Seok, e ela ficou vermelha só com um aceno de ele. A cena mudou para um flashback quando, em um dia ensolarado, a nova professora responsável, Hanji, entrou na sala de aula fazendo sua apresentação para o ano. Enquanto estavam sentados no banco de trás, os amigos de Jong Seok faziam o que eles faziam. Melhor.
Randy estava se sentindo constrangida com esses comentários, e então entrou nosso homem-chave do dia. Uma pergunta sobre a vida pessoal de Randy e seu relacionamento a deixou sem palavras, enquanto Jong Seok continuava suas provocações e zombarias, agindo como se fosse pular na professora responsável. Naquele momento, ela estava tremendo ao ver um garoto tão jovem agindo de uma maneira tão diferente. Avançando para o presente, Randy ainda estava em negação e não gostava da presença de um garoto tão rude. Lá. Mais uma vez, o aluno do fundo começou a zombar dela e a fazer ataques pessoais. Desta vez, Jong Seok, em um ato completamente diferente, repreendeu seus dois amigos, perguntando por que estavam agindo de maneira tão rude. Ele então foi até a professora, desculpando-se em nome de seus amigos, fazendo a fofa professora contemplar o que realmente havia acontecido. Ela questionou se a pessoa realmente era Jong Seok sentado no banco. Ele se virou para o aluno adjacente, que estava tremendo ao vê-lo sentado em sua mesa. Depois de um pequeno bate-papo entre dois colegas de classe, Randy ainda não conseguia acreditar que o homem realmente queria estudar através do livro. Ele estava procurando por seu amigo, agindo de forma amigável, mas no momento em que Jong Seok olhou para seus livros, percebeu que não conseguia entender nem um pouco, pois nunca tinha estudado. Quando a aula terminou, seus amigos não estavam de bom humor e perguntaram por que ele agiu de forma tão estranha dentro da sala. Mas naquele momento também, ele não havia mudado nada. Mais uma vez, cheio em suas cabeças, ele disse aos amigos que iam viver uma boa vida e pediu-lhes que se controlassem. Seus amigos ficaram completamente chocados e não conseguiam acreditar em suas palavras. Mas mais adiante, ele os provocou enquanto chutava suas costas, pedindo que saíssem, pois ele já estava faminto. Todas as suas ações estavam sendo notadas por alguém, e desta vez estava bem claro, uma garota. Finalmente, quando a escola terminou, Jong Seok apreciou um gole de suco de uma embalagem Tetra Pak loucamente, afirmando que não o havia provado nos últimos 20 anos. Não foi apreciado pelos outros, e ele realmente não se importava com o que eles estavam sentindo. Nesse momento, ele foi chamado por alguém, e desta vez, essa garota era realmente uma beleza que ficou espantada ao ver a presença daquele homem bem ali. Parecia que ela estava pedindo para ele sair com eles, e como esperado, os outros dois que sentavam no fundo já estavam babando pela beleza dela, enquanto Jong Seok corava, pensando se ela realmente era Kang. Sua presença privada lhe trouxe algumas lembranças e foi então que ele foi chamado por um homem idoso cercado por alguns dos gangsters, perguntando se ele estava bem ou não. Nosso protagonista os identificou como alguém que basicamente controlava aquela escola, e de acordo com sua memória, ele não havia tido um relacionamento ruim com eles. Ele não queria vê-los a qualquer momento e pediu ao homem que fosse direto ao ponto. No momento em que o gangster tentou explicar o que queria, de repente, de lugar nenhum, Jong Seok apenas pediu para ele descer e ir para a mãe dele. A princípio, o homem não percebeu e continuou falando. No entanto, ao perceber, sua voz mudou, assim como sua aura, pois não gostava de ser chamado assim. Ao pedir confirmação, Jong Seok o chamou pelo nome novamente e adicionou um apelido, traficante. Como era de se esperar, nenhuma criança gostaria de ser chamada assim. E de acordo com seus registros, ele nunca tinha sido pego além de uma vez. Tempo. O gangster não ia dar mais atenção ao homem, e Jong Seok saiu, dizendo que ele deveria manter distância dele. Além disso, aconselhou o homem a ir ao hospital antes que fosse muito tarde. Parecia que aquela declaração não foi bem recebida por seus capangas, que estavam logo atrás dele, e um deles avançou para colocar a mão em nosso protagonista sem pensar nas consequências. Como esperado, mais uma vez, Jong Seok torceu as mãos dele com um movimento de seu poder, intimidando ainda mais os outros que estavam de volta. Aquele homem ainda tinha 3 dos bandidos atrás dele, e ordenou a todos que atacassem o homem à sua frente. Portanto, em resumo, todos iam atacá-lo de uma vez. Jong Seok, sendo inteligente e consciente, sabia que não era algo que ele poderia lidar sozinho. Para assustá-los, ele arrebentou o restante dos homens que estava segurando, causando-lhes muita dor. Isso não foi bem recebido por todos os 3, e ele continuou dizendo que eles deveriam ser os que não deveriam mexer com o mais jovem, já que no final não é justo. Sem pensar muito, ele pediu ao líder do grupo, Kang Yong-gi, um combate 1 a 1. Suas condições para a batalha eram simples. Se ele perder, ele dará tudo, mas se ele ganhar, ele se tornará o chefe da escola. Os 3 subordinados de Kang Yong-gi admiraram o homem por simplesmente entrar e vencer aquela batalha, mas estava demorando demais. Então, Jong Seok mais uma vez torceu os braços do resto de seus subordinados. Impiedosamente. O líder do grupo estava plenamente ciente de que era uma armadilha, e que o homem estava pedindo para lutar em um combate 1 a 1 na frente de tantas pessoas. Mas o ponto era que ele não tinha escolha naquela situação. Jong Seok já tinha pensado nisso, e ele queria a mesma coisa que o homem estava pensando. Aconteceu exatamente como ele já tinha planejado. Kang Yong-gi pediu para ele apenas sair dali, dizendo que o deixaria em paz aquela vez, e que ele nunca deveria ficar do lado dele novamente. Jong Seok tentou interromper, mas Kang Yong-gi negou, afirmando que iria deixar para lá por enquanto. Ele começou a se afastar da cena, pensando que sua blefe tinha funcionado. Se não tivesse acontecido, as coisas poderiam ter ficado realmente ruins. Kang Yong-gi estava se perguntando como aquele homem descobriu o segredo deles para determinar a vingança pela sua humilhação, mas ele com certeza se vingaria um dia. Enquanto isso, os alunos da turma 2-4 estavam fazendo treinamento físico, e Jong Seok também era um deles. Ele estava seguindo as instruções, pensando em como iria gerenciar sua vida pessoal após sair da escola.
Nesse momento, ele notou uma garota parada na sua frente sem fazer os exercícios conforme instruído. Ele começou a zombar dela, fazendo com que a garota perdesse a confiança em sua aparência. Foi então que Jong Se-ok percebeu algo estranho com a garota, e nesse instante viu uma cicatriz na mão esquerda dela. Aquela única coisa trouxe-lhe várias memórias, onde a menininha estava cercada por alguns delinquentes. Naquela época, o protagonista era quem a intimidava com seu cigarro aceso. No dia seguinte, um artigo no jornal mostrou uma foto da garota, Sinja, e foi confirmado que ela havia cometido suicídio naquela época do ano. Ao mesmo tempo, os meninos estavam envolvidos no jogo de basquete, enquanto Jong Se-ok não estava gostando do que tinha feito com Sinja na aula de educação física. Um pequeno pensamento fez-lhe perceber que tinha esquecido o seu verdadeiro propósito em ter uma segunda chance na vida. Naquele momento, as 3 pessoas com quem tinha interagido, incluindo o gangster de cabelo amarelo, Kang Yeon-gi e Sinja, eram os erros do seu passado. E em qualquer caso, isso iria permanecer o mesmo. Não havia nada que ele pudesse fazer, mas ele decidiu pelo menos pedir desculpas por seus erros. Mas ao tentar encontrar a presença da garota, percebeu que ela não estava lá. Apenas um olhar para os filhos dela confirmava que algo havia acontecido com ela. Sem pensar 2 vezes, ele arrombou o portão, perguntando o que aqueles desgraçados estavam fazendo com aquela menina. Ao abrir o portão, ele chutou o homem na barriga, fazendo-o ser jogado contra a parede. Antes que o segundo pudesse explicar, Jong Se-ok deu-lhe um tapa na bochecha e o jogou no chão. Nenhum de seus amigos conseguia entender o que o homem estava fazendo. No entanto, era tarde demais, pois Jong Se-ok continuava batendo neles, pedindo que saíssem do lugar e questionando por que estavam tentando intimidar a menina. Seus olhos tinham um tipo diferente de raiva, e quando ele teve a intenção de matar, no momento em que o segundo tentou pará-lo, perguntando por que ele estava fazendo aquilo, ele se virou e deu um segundo soco na barriga dele, fazendo seus olhos saltarem de dor. Jong Se-ok parou por um momento, então disse a eles para saírem do lugar ou seriam mortos. A única razão pela qual ele estava se segurando era porque ele ainda era um estudante de 23 anos, estudante. Ambos os agressores seguiram suas ordens e saíram da sala sem hesitar. Jong Se-ok percebeu o motivo por trás do suicídio daquela garota. Naquele momento, a garota estava tremendo de medo, deitada no chão, agarrando seu corpo. A única felicidade era que ela não tinha cometido suicídio pensando nele. No entanto, tudo mudou quando ele tentou se aproximar dela, e ela virou a cabeça para longe de seu rosto, evitando-o. Foi tão repentino para ele, já que foi ele quem a salvou daqueles canalhas. Ainda assim, os olhos dela contavam uma história diferente. Ele tentou entender como tudo aquilo começou, e voltou ao dia em que conheceu Sinja pela primeira vez. Sendo inocente, ela estava pegando sua carteira quando ele tentou zombar dela por seu gesto naquela hora. Ele simplesmente ignorou sua presença e se afastou. Um dia, quando ele estava discutindo suas pequenas brigas de rua com seus amigos, ele percebeu que a garota estava sempre sentada sozinha com um livro, cabeça baixa na cadeira. Ele se perguntava por que ela sempre acabava assim, e se ela não tinha amigos. Foi informado que a garota era solitária desde o ensino fundamental. Mas mesmo assim, isso não era suficiente para fazer Jong Se-ok sentir qualquer bondade por ela, já que ele sempre havia ficado irritado com suas pequenas rosto. Sem intenção de mexer com ela, ele acabou intimidando Sinja, zombando dela e usando-a para passar o tempo. Ele gostava de ver alguém com lágrimas escorrendo pelas bochechas. O bullying continuou por um período, e tudo o que aquela garotinha pôde fazer foi aguentar. Isso. No final, quando os garotos deixaram a cena, ela ficou no chão, ainda soluçando e tremendo de medo. De volta ao presente, Jong Se-ok sentiu uma grande culpa pelo que havia feito àquela garotinha no passado. Era diferente de como ele era antes, e por isso tentou mais uma vez se aproximar da garota. Mas ela balançou a cabeça, não querendo deixá-lo tocar seu rosto. Inesperadamente, Jong Se-ok se desculpou por seus erros e por usar um cigarro para machucá-la. Antebraço. A garota estava em completo choque e suas lágrimas pararam de escorrer pelas bochechas. Naquele momento, o garoto pediu desculpas novamente com o rosto vermelho. Enquanto a cena mudava, mais uma vez alguns dos caras estavam discutindo algo enquanto olhavam para os 2 desgraçados apanhando, todos cobertos de dor e rangendo os dentes que foram quebrados pelo homem. Um deles não conseguiu conter a raiva e tentou dizer a Jong Se-ok que iria reclamar à polícia. Jong Se-ok não se importou com isso. E enquanto se levantava de seu assento, tentou dizer-lhes que não havia nada que pudessem fazer contra ele. Ele acrescentou ainda que, de acordo com as leis, agredir alguém levaria apenas a um mero aviso. Ele então perguntou o que eles achavam que ele faria uma vez solto. Todos sabiam que, naquele momento, Jong Se-ok estava morrendo de medo, mas ainda tentava bancar o durão, explicando ao homem que, se ele contasse suas transgressões à polícia, tinha certeza de que quem iria para a cadeia seria ele. Essa conversa foi ouvida por alguns colegas, e quando começaram a discutir novamente, um deles reconfirmou a pergunta que acabara de ser feita, aumentando sua raiva. O garoto ficou sem palavras e voltou a se ajoelhar. Naquele momento, Jong Se-ok afastou os outros 2 que discutiam isso, e os avisou novamente para não fazerem nada estúpido na aula. Essa pequena discussão terminou, e Jong Se-ok voltou ao seu lugar, percebendo que o professor ainda não havia chegado. Todos os outros colegas estavam ocupados alugando suas bundas. Por enquanto, ele perguntou a um dos seus colegas ao lado sobre a presença de Sinja, e foi informado de que ela tinha voltado para a enfermaria. O garoto então teve coragem de perguntar ao homem se algo realmente havia acontecido com a garota. Essa pergunta fez Jong Se-ok se lembrar do tremor da garota que ele havia visto naquela sala.
Naquele momento, ele só desejava que a garota não fizesse nada estúpido. Sua cabeça já estava doendo com todo aquele pensamento e ele queria um pouco de descanso. Mas então um cara lhe disse que faltariam menos de 2 minutos para a próxima palestra começar. A professora entrou na sala de aula, dizendo aos rapazes que ela iria começar com a aula de recuperação. Menos de 1 minuto após a aula começar, Jong-seok pediu uma caneta e papel para o colega ao lado, e então começou a preparar sua lista de erros, identificando as coisas que precisava corrigir. O homem. Estava certo. O que ele tinha feito no seu passado precisava ser corrigido. Primeiro, ele ia consertar o sofrimento de Sinja. Mesmo que isso fosse uma prioridade, Jong-seok levou tempo para pensar qual poderia ser a única maneira de fazer isso, já que parecia que a garota não ia cometer suicídio no momento. Mas ainda havia a chance de que ela pudesse no futuro próximo. A única resposta que veio à sua mente foi fazê-la escapar de ser uma... sozinho. A cena mudou mais uma vez, e Randy ainda estava envolvido na leitura do livro, todo suado, enquanto o resto da sala estava completamente sonolento e preguiçoso, tentando afastar o cansaço da palestra. Jong-seok já sabia que, nesta escola, ninguém prestaria atenção à aula. Assim, seu segundo alvo a alcançar naquele momento era a condição de Randy. A lista. Continuado, terceiro, parar de fumar, quarto, parar de praguejar, e a coisa mais importante em sua mente era o quinto item, seu pai. Ele pensou um pouco sobre isso, porque seu pai tinha feito várias coisas por ele enquanto trabalhava arduamente no canteiro de obras, e é por isso que ele estava tão determinado a conseguir um emprego assim que se formasse na faculdade. Continuou a pensar nisso, mas tentou afastar esse pensamento da mente amassando o papel e jogando-o na lixeira. Todo esse tempo, seu colega de assento estava tentando espiar o que o homem estava fazendo, e de alguma forma Jong-seok não gosta. Depois de um tempo, e com muito esforço, Jong-seok finalmente terminou de escrever o que ele ia... Naquele exato momento, Randy, a professora responsável pela turma, chamou-o para uma pequena conversa. Ela queria discutir sozinha, pois não seria bom se atrapalhasse a aula. Mudaram-se para a área do escritório, onde a garota tentou explicar o motivo de tê-lo chamado. No entanto, Jong-seok não prestou atenção. Ele então ficou respeitosamente em frente à professora e pediu desculpas pelo que tinha feito no passado. Esse pedido de desculpas parecia sincero e a expressão da professora mudou, minuciosamente. Sem hesitar, ela disse ao homem que ele realmente havia mudado. Foi tão repentino e então Jong-seok pediu uma reconfirmação. Ela continuou a falar, dizendo-lhe que ele realmente havia mudado. Era algo esperado, e naquele momento, com um sorriso no rosto, ela disse ao homem que o motivo de tê-lo chamado era porque precisava de um favor dele. A professora disse-lhe que ele tinha um físico grande comparado a qualquer outra pessoa na classe, e essa era a razão pela qual todos tinham medo de com ele. Com essa declaração, Jong-seok se perguntou se o pedido seria para fazer a classe ficar quieta, ou se algo como ser um monitor seria fazer isso. Randy, por outro lado, pediu a Jong-seok para cuidar e impedir que alguém intimidasse Sinja. Foi um pedido inesperado, e Randy continuou dizendo que tinha informações de que ele foi quem ajudou quando alguém estava tentando intimidá-la. Sem perder um segundo, Jong-seok juntou coragem para perguntar a ela se a garota estava realmente presente conforme a informação de Randy. Randy tinha mandado a garota para casa mais cedo do que a aula. Ele perguntou ainda se Jong-seok estava realmente ciente de que Sim já estava sendo intimidada em escola. O ponto era que a menina era muito tolerante, e era difícil fazê-la entender que precisava se defender contra o bullying na escola. Embora tivessem tentado milhões de vezes, não tiveram sucesso. Jong-seok também percebeu isso, mas ainda assim reconfirmou com a professora se ela estava mesmo disposta a deixar aquele assunto nas mãos de alguém como ele, já que ela recebeu a confirmação de que o garoto estava mudando. Jong-seok ficou surpreso com tal declaração e ficou entusiasmado ao saber que a professora havia reconhecido o esforço. Com isso, ele concordou na frente da professora em estender a mão dela e fazer o que ela estava pensando. De repente, ela disse-lhe que precisava cumprir a tarefa o mais rápido possível. Naquele momento, a professora hesitou, então começou a gritar, negando o fato de que ela era a professora da escola e ele era um estudante. Não havia chance de nada disso. Por outro lado, a exigência de Jong-seok era simples. Ele queria aulas de inglês após a escola. O professor exigiu que ele fosse honesto e afirmou que nem mesmo o ABC dele estava em ordem quando se tratava de inglês. Ele falou essas palavras enquanto ponderava que seria constrangedor dizer algo assim na frente do professor. Após pensar um pouco, o professor concordou com o pedido dele e disse que lhe daria aulas suplementares depois da escola para corrigir seu inglês. Com um rosto sorridente, a professora disse isso, e Jong-seok, sentindo-se envergonhado, nem achou que seria algo empolgante. Com isso, ele tentou encerrar a conversa e sair da escola, sentindo-se mal pelo que tinha feito. A professora ainda tentava se lembrar de como um menino havia mudado tanto e perguntou-se se era uma boa professora. A escola terminou e Jong-seok saiu à noite, percebendo que o ano passado na escola já havia passado e que ainda faltavam 23 anos para ter a vida escolar novamente. Naquele momento, ele notou a presença de algumas garotas, e sendo um homem, percebeu que os 2 anos à sua frente seriam bons se ele os passasse da maneira como estava agindo naquele dia. No meio da conversa, ele notou a presença de Sinja e se perguntou se aquela garota ainda estava ali quando ela tinha saído da escola mais cedo. Realmente era ela, e ela estava parada no meio da rua como se nada estivesse errado. Chamando-a, Jong-seok perguntou por que ela ainda estava ali quando tinha saído da escola.
Cedo, ambos estavam olhando para o sol se pondo. Ela disse a ele que não tinha vontade de ir para casa. Só que Jong-seok pediu a ela para não faltar à escola em hipótese alguma, e acrescentou que iria ensiná-la a enfrentá-lo. Bullying. Mesmo se chegasse ao ponto de ela ser intimidada, ela só precisava contar para ele e ele a ajudaria. Sim-jo não conseguia entender o que havia causado a mudança repentina em Jong-seok. Jong-seok iria confirmar se alguém estava realmente intimidando. Ele respondeu a pergunta ele mesmo, explicando que o raciocínio dela estava completamente correto, pois ele era um deles, mas o seu processo havia mudado completamente. Ele balançou a cabeça da garota, consolando-a adequadamente que ele estava agora tentando levar uma boa vida a partir daquele período. Parede. Parecia um casal fofo tentando passar o tempo ao lado do sol poente. No entanto, Jong-seok voltou à realidade e disse à garota que ela não deveria estar pensando mal dele naquela situação. A garota se desculpou e assim que o sinal ficou verde, Jong-seok saiu do local, indo em direção à menina. Parecia que ela queria dizer algo, mas quando ele perguntou, ela apenas negou. No entanto, Jong-seok já tinha a sensação de que a menina estava agradecida a ele, acenando de volta. O anjo, sem que ele soubesse, estava observando e percebendo que ele estava fazendo o seu melhor. Era apenas uma pequena parte dos seus erros e algo mais interessante o aguardava. Enquanto isso, Jong-seok estava se perguntando o que iria comer quando chegasse em casa. Quando Jong-seok voltou para casa, estava se sentindo desleixado. Ele pegou o papel amassado onde tinha escrito todas as coisas que precisava para... Correto. Jong-seok tinha certeza de que poderia resolver os problemas relacionados à escola, mas o maior problema diante dele era o que ele iria fazer após se formar. Graduar-se apenas com inglês não iria ajudá-lo. Ele se voltou para o calendário, pensando que era 1995, quando a grande crise ao redor do mundo começaria. Naquela época, todos os preços das ações despencariam, e ele tinha certeza de que se comprasse um monte de ações, poderia se tornar bilionário em poucos minutos. Foi um plano infalível para ele, mas após pensar um pouco, rejeitou a ideia, percebendo o que o anjo lhe dissera sobre ser honesto em seu arrependimento. Ele não queria pegar o atalho de malfeitos para ganhar muito dinheiro. Nesse momento, virou a cabeça para o relógio e percebeu que seu pai chegaria em casa mais cedo, então voltou para preparar ramen. Ele ainda era travesso o suficiente e estava prestes a dar a primeira mordida na comida quando alguém bateu na porta. Quando ele se virou, ele encontrou seu pai voltando do canteiro de obras. Seu pai, mais uma vez, estava preocupado se seu filho tinha matado Aula. Jong-seok apenas olhou para o rosto dele sem nenhuma resposta. A cena mudou para um flashback na cadeia, onde o guarda informou a Jong-seok que alguém estava esperando para encontrar ele. Quando chegou à sala de reuniões, encontrou seu velho pai com um olhar preocupado. No entanto, Jong-seok não prestou atenção no velho e voltou para dentro da cela. Seu pai estava constantemente implorando para ele falar com ele. No entanto, Jong-seok abusou de seu pai, deixando-o completamente atônito com o que ele disse. Para esclarecer, ele zombou de seu pai por não conseguir nem tirar seu filho da prisão. Aquelas palavras foram como uma faca no coração, fazendo com que o pai caísse de joelhos no chão e chorasse. Por outro lado, Jong-seok estava percebendo que era a melhor opção para o seu pai esquecer o filho criminoso e viver a vida ao máximo. Alguns dias se passaram na cela e um dos guardas informou-lhe que seu pai já havia falecido. A razão foi apresentada como estresse absoluto no relatório que o guarda lhe entregou. Estava descrito que o corpo do pai foi encontrado após um longo tempo, pois não havia ninguém para atendê-lo na noite de sua morte. Na cela de Jong-seok havia um choro contínuo, e quando o ângulo da câmera mudou, era claramente visível que Jong-seok estava chorando descontroladamente, tremendo e pedindo desculpas ao pai. No presente, seu pai mais uma vez gritou para trazê-lo à realidade, dizendo-lhe para cumprimentar seu pai quando ele voltasse. Jong-seok o ignorou, e ainda pediu para ele se preparar e comer um pouco de ramen. Foi repentino, e então Jong-seok esclareceu que ele estava apenas tentando ser um bom filho, então seu pai deveria se preparar pela primeira vez em um longo tempo. O pai percebeu que seu filho havia amadurecido, e o constrangimento atingiu o auge. Eles se sentaram para o jantar e, enquanto se olhavam e tomavam o ramen, Jong-seok lembrou-se de seus dias mais jovens quando ele não gostava de seu pai. Não havia ninguém que gostasse de um pai que estava mergulhado no álcool sem se importar com a família, e que deixaria sua mãe apenas por causa do vício. Tudo mudou depois que Jong-seok nasceu, pois seu pai mostrou uma abordagem diferente, tentando trabalhar duro no canteiro de obras para ganhar dinheiro para o sustento deles. No início, Jong-seok pensou que seu pai estava apenas tentando ganhar dinheiro para satisfazer suas necessidades de beber, mas não demorou muito para perceber que seu pai havia desistido. Bebida. Uma vez que ele deixou o vício, as coisas tomaram um rumo inesperado, já que ele foi constantemente pego pelos detetives por seus atos ilícitos. Seu pai chorou inúmeras vezes apenas por causa dele, e ele viu sua confiança desmoronar por causa do próprio filho. Jong-seok percebeu isso agora, e enquanto a cena mudava, ele estava tremendo e soluçando enquanto chorava descontroladamente, deixando suas lágrimas caírem na comida. A comida devia estar salgada. Quando o pai perguntou se Jong-seok estava realmente chorando na sua frente, ele respondeu à conversa dizendo que os temperos do ramen eram algo muito mais do que ele podia aguentar naquele momento. Ele limpou os olhos e refletiu todo o seu prazer ao anjo, agradecendo-lhe pelo que ele havia proporcionado naquele momento. Os dois voltaram a dormir, e não muito tempo depois, o pai de Jong-seok acordou novamente, juntando suas coisas para ir ao canteiro de obras enquanto esfregava as costas devido à dor. Inesperadamente, Jong-seok acordou e pediu ao pai para descansar, pois ele não o deixaria ir sem ver um... Doutor,
seu pai negou qualquer tipo de descanso e estava determinado a voltar para o escritório. Foi então que Jong-seok, envergonhado com o rosto vermelho, pediu ao seu velho para voltar para casa em segurança e não se machucar de forma alguma. Seu pai olhou para ele com uma expressão confusa, mas então sorriu um pouco, dando-lhe a garantia de que faria isso ao sair. Quando seu pai saiu, Jong-seok olhou para o céu e disse ao anjo que ele estava pronto para o inferno, contanto que seu pai tivesse boas e honestas condições. Por esse motivo, ele estava sempre pronto para escolher o caminho errado. Finalmente, era a hora dele voltar para a escola mais uma vez. Novamente. No caminho, ele estava bocejando e completamente cansado. Seu corpo inteiro estava dolorido de preguiça, e ele estava se esforçando ao máximo para se alongar, pensando nos próximos 2 anos que tinha que passar. Ao passar mais uma vez, o gangster amarelo estava sentado, fumando um cigarro, bem em frente a ele. Jong-seok pensou novamente sobre as consequências de ter desrespeitado seu gangster sênior, fazendo-o perder a calma em tal constrangimento. Ele não conseguiu fazer nada, e apenas mostrou ao homem conversas contínuas sem sentido, pedindo para ele voltar à razão, enquanto tentava agir fraco consigo mesmo. Jong-seok, com um sorriso, informou-lhe que ele não era um gangster de jeito nenhum e que era hora de voltar aos sentidos, arranjar um emprego e viver sua vida pacificamente mais uma vez. Ele se afastou, deixando o homem no chão, agonizando de raiva. Ele deveria voltar a si mesmo. Pouco depois, ele chegou à escola e ficou surpreso ao ver o burburinho dos meninos e meninas ao redor da sala de aula tão cedo na manhã. Todos estavam envolvidos em tarefas, e Jong-seok ficou confuso ao ver tantos deles tão cedo, incluindo Sin-ja. Assim que chegou à sua mesa, começou a pensar em como poderia resolver as coisas com a menina. Ele decidiu pedir ao colega de carteira ao lado, Paul, para trocar de lugar com Sin-ja por um momento. Paul concordou e deixou o assento. Quando a garota chegou, ele pediu que ela se sentasse ao seu lado para uma conversa. Sin-ja concordou, mas sentou-se no banco. Jong-seok começou a olhá-la de todos os ângulos, tentando encontrar algo estranho nela. A única maneira de torná-la famosa na escola era através de sua aparência, mas ele sabia que a garota não parecia tão mal em seu estado atual. Jong-seok tentou entendê-la, e então perguntou sobre seus óculos, perguntando se ela ficaria bem sem eles. Quando ele obteve até mesmo uma pequena confirmação, ele tirou os óculos do rosto dela. Quando esses óculos foram removidos, aquela garota parecia uma verdadeira bad, e ela implorou pelos seus óculos de volta. Por outro lado, Jong-seok ficou surpreso com a aparência da garota sem os óculos, e confirmou ainda mais a visão dela. Ele levantou 3 dedos, perguntando se ela conseguia ler ou... Não, a garota foi bem sucedida nisso, e foi então que perceberam que ela parecia um velhote por causa dos óculos de estilo antiquado. Com esse entendimento, ele pediu à garota para não usar óculos a partir de então. Tudo isso estava sendo testemunhado por Paul, que os olhava confuso. Sendo um cara legal, Jong-seok devolveu-lhe os óculos, pedindo à garota que trouxesse algum dinheiro. Essas palavras foram um pouco cruéis, e assim a garotinha concordou enquanto lágrimas surgiam em seus olhos. Quando Jong-seok tentou explicar que não era para ser bullying, ela pediu desculpas e concordou em manter isso em segredo do professor. De qualquer forma, ao final, ele apenas suspirou e disse a ela que a semana que ela iria passar com ele certamente iria mudar a vida dela para... Claro, com o passar do tempo na escola, Jong-seok estava deitado no banco, dormindo no meio da aula. Foi então que um homem entrou na sala com um estrondo na porta, pedindo a presença de Jong-seok. Os outros colegas de classe estavam confusos com a presença dele, e um de seus amigos, que havia sido espancado por Jong-seok ontem, estava sorrindo de felicidade por algum motivo. O homem então sacudiu Jong-seok para tirá-lo do sono, pedindo-lhe que acordasse. Quando Jong-seok finalmente acordou, o homem apontou o dedo para ele, pedindo-lhe para lutar imediatamente sem qualquer razões. Jong-seok ficou surpreso mais uma vez, perguntando-se qual era a identidade daquele homem. Antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, o próprio homem disse que estava em apoio a um de seus amigos que ele tinha enfrentado ontem. Percebendo que o homem foi seguramente chamado por um dos seus amigos, Jong-seok confirmou isso, e com absoluta resolução concordou em lutar. Jong-seok ainda estava confuso e estava fazendo isso apenas por causa disso, mas não era hora para ele pensar nessas pequenas coisas. Ele começou a analisar o homem à sua frente, tentando entender sua identidade. Totalmente despreocupado, Jong-seok tentou se livrar do homem, pedindo que ele simplesmente voltasse para a escola, silenciosamente. Ele então ponderou por que se envolveria em qualquer tipo de relacionamento que não teve em sua vida passada. Aquelas palavras eram sinceras, e enquanto Jong-seok bocejava para tirar o cansaço do rosto, ele rapidamente desferiu um soco poderoso bem no rosto do homem. O ataque certamente o deixou furioso. As outras pessoas assistindo à luta estavam um pouco preocupadas, incluindo um casal fofo, enquanto Jong estava tão feliz em ver a luta. Ele disse a Jong-seok que o homem à sua frente era um boxeador semi-profissional com licença, e era hora de realmente lutar por algo. Jong-seok limpou o nariz, sangrando, pensando que, embora estivesse tentando viver uma vida pacífica, ninguém o estava deixando. Com essa confiança, ele pediu ao homem para se aproximar e prometeu ensiná-lo a dar um verdadeiro soco. A notícia da luta se espalhou pela escola como fogo selvagem, e todos estavam correndo para a sala de aula para ver como eles estavam lutando. A batalha era entre Jong-seok e Do-jun. Entre aqueles que ouviram sobre isso estava a garota de antes, que estava mais interessada no segundo nome da luta. Ela então voltou-se para a sala de aula novamente, e o boxeador profissional Do-jun estava desferindo socos contínuos em Jong-seok.
Jong Seok estava percebendo isso através do impacto daqueles socos, mas ele já tinha planejado para o futuro. Ele sabia que aqueles socos não iriam durar mais de 2 minutos, e esse era o pensamento básico na mente de Do-jun também. Mas sendo um lutador profissional, ele já tinha planejado seu próximo movimento. Quando Do-jun baixou a guarda, Jong Seok procurou uma abertura e acertou um soco intenso, dando ao boxeador profissional a abertura que ele estava esperando. Era o momento que Do-jun estava esperando. Adversário. Tinha sido óbvio desde o início, mas os planos viraram pó quando Jong Seok parou e desferiu um poderoso chute baixo direto nos joelhos do seu adversário. Aquele ataque feroz fez o homem alto tremer de dor. Ele chamou Jong Seok para cobrir, pensando que a batalha estava se transformando em uma luta de ringue. Do-jun estava novamente fervendo de raiva, e desta vez tentou desferir um soco sem pensar nas circunstâncias. Como esperado, foi facilmente esquivado por Jong Seok, mas após falar sobre isso, Jong Seok desferiu um dos socos mais poderosos da batalha diretamente na bochecha esquerda de Do-jun, derrubando-o no chão. Do-jun percebeu a cama em que acabara de cair, mesmo sendo um profissional, não ia terminar com apenas um soco. Então ele agarrou Do-jun pela gola e começou a dar tapas contínuos nas bochechas dele, esquerda e direita, varrendo intensamente o chão. Os colegas de classe e outros espectadores ficaram espantados ao ver tal ataque. Do-jun já havia pedido alívio e começou a se desculpar por suas ações. Depois de emergir como o perdedor, ele disse a Jong Seok que ele não era um dos amigos daqueles dois bastardos. Ele se aproximou e disse ao homem que sua presença nunca foi imaginada para ser aqui. Ele esclareceu que o homem foi enviado por Kang Yong para se vingar do que Jong Seok fez com ele na última dia. Do-jun tinha lágrimas nos olhos, mas ainda não conseguia responder a pergunta. Jong Seok agarrou-o firmemente pelo colarinho, tentando dar o golpe final para acabar com sua vida. Mas só então, do nada, um grito alto pediu-lhe para parar. Era Sinja, que queria impedi-lo de atacar o boxeador profissional. Jong Seok seguiu as ordens dela e parou. Então saiu da sala de aula para ir ao banheiro. Ele disse para informarem o professor da turma. Jong Seok foi ao banheiro, lavou as mãos e tinha acabado de dar aqueles socos poderosos. Ele estava se lembrando da sua vida passada, quando derrubou vários homens com sua força bruta, permitindo que os espectadores desfrutassem do momento como se estivessem assistindo a um filme. Sua percepção disse-lhe desde o início que era seu erro, mas a questão era que tanto tempo havia passado. Ele não tinha tido a chance de entender. Quando olhou para os rostos de seus colegas, ficou claro que não havia aceitação. Ele viu o medo absoluto derretendo dos olhos de Sinja. Ele não tinha outras opções, e foi aí que percebeu que ainda tinha um longo caminho a percorrer se quisesse alcançar algo. Seu foco estava agora em enfrentar o grupo de Yonggi. Ele estava ciente de que desta vez, o homem não era alguém que deixaria as coisas passarem. Facilmente, ele já estava no radar do reitor, e Jong Seok estava tentando se preparar para o futuro. Do outro lado da parede, alguém estava vindo com muitos papéis. Como esperado, ambos queimaram os papéis, deixando-os cair no chão. Jong Seok se virou para ver quem teve a coragem de fazer isso e encontrou uma garota, cabelo longo e preto brilhando, pedindo desculpas por não conseguir ver devido a todos os papéis. Dessa vez, Hanji estava em uma posição apropriada e Jong Seok estava salivando por olhar alguma coisa enquanto ela abria as pernas como um sanduíche entre eles. Estando suficientemente envergonhada, ela fechou as portas e Jong Seok olhou para trás com o rosto vermelho. Ele olhou para tudo enquanto começava a recolher os papéis e a entregá-los a ela. Hanji disse-lhe que era só para ele, e ao olhar para a folha A, B, C, D, estava escrito corretamente com a pronúncia correta, algo como se fossem as noções básicas de inglês. Ela tinha preparado isso para ele a fim de dar aulas suplementares, confirmando que preparou tudo isso ficando acordada toda noite. Hanji simplesmente desconsiderou, afirmando que era diferente dos livros didáticos. Ela sorriu e disse para ele ir com o fluxo e ler, e ainda permitiu que ele fosse até ela se algo o incomodasse nisso. Livro. Ao voltar para a sala de aula, o professor estava ensinando uma de suas matérias enquanto ele enrolava os papéis que foram fornecidos por ele para Hanji. Percebendo que ela estava realmente se esforçando por alguém como ele ficou com as bochechas coradas. Ele decidiu deixar de lado o tema dos gangsters e começar a aprender o inglês que sua dama havia preparado para ele. Ele estava lendo A, B, C, D como se nada fosse, e seu assento adjacente, Paul, estava olhando para ele com preocupação. Houve uma pequena conversa entre eles, e Jong Seok estava muito feliz apenas por conseguir ler uma única palavra corretamente em inglês. O professor estava ensinando sobre os 7 ramos da espada e Jong Seok riu, mergulhando naquele estado enquanto aqueles patifes não estavam cientes do que os esperava no ano de 1995, quando a crise estava prestes a atingido. Paul ficou confuso com tal declaração, o tempo passou na escola mais uma vez e dessa vez Jong Seok não conseguiu conter todos os sinos tocando ao redor do arbusto e sua cabeça estava desistindo de cansaço. Paul mais uma vez veio até ele e disse que a próxima aula era música. Jong Seok percebeu que o menino estava tentando ajudá-lo o tempo todo, e o menino se perguntou por que Jong Seok o olhava com um olhar tão grande. Sorriso. Envergonhado consigo mesmo, ele tentou apontar o dedo para o homem, esperando por um longo tempo, reunindo coragem para perguntar o nome da criança. In-ho estava confuso se aquele homem era real, pois já fazia um mês que estavam sentados juntos. Desde então, eles se dirigiram para a sala de música, e Jong Seok foi informado de que podia sentar-se em qualquer lugar que quisesse. Com um bocejo no rosto, decidiu sentar-se no fundo da sala para descansar e então ouviu alguns colegas de classe zombando de sua futura amada, pedindo para ela apenas sentar por perto.
canto, ela aceitou sem qualquer hesitação. Sinja foi sentar-se no canto do banco e Jong Seok juntou-se a ela sem dizer nada, deixando-a ainda mais confusa. Foi um momento constrangedor, e então eles esclareceram que ele apenas se sentou naquela posição porque queria estudar com afinco. Essa atitude não foi apreciada por aquelas garotas, com certeza, e elas começaram a sussurrando. Então, quando voltaram para a música original, Jong Seok ficou furioso ao ver que havia água ou algo do tipo por todo o banco de Sinja, com algumas palavras ofensivas. Ele, em completa raiva, tentou ir até eles quando a garota o parou, dizendo-lhe que estava tudo bem e que não havia motivo para preocupar-se. Jong Seok reconfirmou se isso era tão normal, e a garota confirmou, afirmando que não era a primeira vez de verdade. Ele não conseguiu fazer nada e apenas deixou o local com um sorriso no rosto, dizendo a ela para fazer o que quisesse. Sinja, com pura tranquilidade, olhou para seu banco e começou a limpá-lo com uma toalha. In-ho veio até Jong Seok para lhe dizer que, de manhã, ela parecia bem mais feliz enquanto falava com ele, envergonhando ainda mais o homem com suas palavras. E então ele bateu na cabeça do assento adjacente. Durante todo esse tempo, seus olhos estavam fixos na garota que estava limpando o banco como uma pobre incapaz de qualquer coisa. Quando a escola terminou e Sim já estava voltando para casa, ela ouviu alguém perguntando se ela estava realmente satisfeita em se machucar. Ela se desculpou sinceramente, e Jong Seok ficou irritado com esse pedido de desculpas. Ele ouviu todo esse tempo, desde o início, para perguntar por que ela o interrompeu no meio da briga durante isso. Manhã, e ela lhe disse que era violência e que tinha sido ruim por muito tempo. Jong Seok suspirou e disse a ela que, embora a violência e as brigas fossem ruins, ela não deveria permitir que ninguém se saísse melhor sem razão. Para a lição do dia, ele disse a ela que ela era quem estava permitindo que os outros a afetassem. E a verdadeira razão por trás disso não era porque a odiavam ou não gostavam dela, mas porque ela era tão fácil de intimidar que nenhum deles conseguia se conter de infligir essa dor. De repente, a garota falou que já estava ciente disso, que tudo acontecia porque ela mesma permitia, sendo uma idiota e fácil naquela época. Ela se lembrou de seus sofrimentos passados enquanto chorava, dizendo ao homem que aceitava todas aquelas coisas porque pensava que se mostrasse qualquer tipo de ressentimento, certamente enfrentaria algo mais difícil do que aquilo em sua cumprimentos. Ela sempre pensou que se apenas não dissesse nada e aceitasse, poderia haver uma chance de levar uma vida pacífica. Seus soluços continuaram o tempo todo e Jong Seok olhava para ela com uma expressão confusa. E assim que ele encontrou uma resposta em sua mente, ele pegou a mão da garota e começou a empurrá-la, pedindo para que o seguisse até o lugar para onde queria levá-la. Enquanto eles seguiam seu caminho, Sinja ficou surpresa ao ver que ele a tinha levado a um fliperama e estava dizendo que era um lugar onde ratos de biblioteca como ela não estariam. Para o primeiro jogo no fliperama, ele ia usar o jogo de socos e pediu à garota para olhar para ele. Ele desferiu um dos socos mais mortais na máquina, e como o recorde anterior de 758, que era o mais alto, foi quebrado só com um soco, levando a 782 pontos, as pessoas ficaram totalmente espantadas ao ver a força daquele rapaz, e a menininha, que não estava ciente, começou a aplaudir. Seria a vez dela a seguir. Ela tentou sair da tarefa, mas Jong Seok começou a brincar com a cabeça dela, forçando-a a tentar de qualquer maneira. Ela tomou o lugar do guarda, e enquanto fazia o garoto ficar envergonhado, ele voltou para ela, indicando a posição correta das pernas, das mãos e a direção em que ela precisava ficar e dar um soco poderoso. Ele estava prestes a falar sobre a rotação quando foi feito. O rosto de Sinja ficou totalmente vermelho. Finalmente pronto, ele pediu que ela desferisse o soco, pensando que ela estava dando um soco bem no rosto de alguém. Inesperadamente, ela reuniu todas as suas forças e desferiu o soco no meio do fliperama. Ela ficou ali em confusão, percebendo que era muito mais alto do que pensava. E ele a elogiou por isso, perguntando se toda a sua agonia finalmente desapareceu com isso. Assim que ele teve a garantia, ele disse a ela que era o lugar dele sempre que estava com raiva de alguém e não podia lutar por causa de sua diligência. Enquanto jogava na máquina, ele perguntou se ela era idiota. A menina começou a soluçar novamente, e ele continuou perguntando se era certo ser intimidada. Esse foi o motivo pelo qual ela precisava tomar uma posição e tirar o peso do peito, juntando coragem para lhe dizer que ela não estava de acordo com a intimidação que sofreu. Ainda assim, a menina não estava convencida, então Jong Seok apontou para si mesmo, dizendo a ela que estava fazendo todas aquelas coisas porque ele era quem estava arrependido naquele momento. Do nada, ele levantou o dedo mindinho para mostrar à menina, afirmando que ia prometer fazer tudo ao seu alcance para evitar que ela fosse intimidada. Ele queria pedir a ela para vir direto a ele se algo acontecesse, e a garota concordou fazendo sua própria promessa de mindinho e mostrando para ele, resultando em uma promessa. Enquanto ambos se afastavam, tentaram brincar com a garota sobre o rosto. Ela estava pensando enquanto o socava, e parecia que alguém estava dizendo por trás que o homem estava muito feliz por saber o verdadeiro motivo por trás de sua mudança. E quando ele descobriu qual era o ponto fraco do homem, decidiu brincar com isso. Desde então, virou o dia seguinte, onde Sinjai, pensando sobre a promessa de dedinho que fez com Jong Seok, foi surpreendida por Jong Seok. O último dia antes do retorno da ajuda foi tão repentino. E assim como um homem bateu na mesa da garota, assustando-a, não era ninguém menos que o líder do grupo de gangsters da escola.
Primeiro, ele se desculpou, e quando a garota perguntou sobre a identidade do homem, ele se apresentou como um salvador que ia salvá-la. Mais detalhadamente, o homem disse a ela que sabia que Jong-seok costumava intimidá-lo nos primeiros dias, e a marca na mão direita dela era evidência disso. Claro. Sin-jae se perguntou como aquele desgraçado sabia de algo assim, e descobriu que foi o amigo de Jong-seok que o envolveu naquela bagunça. Enquanto o líder brincava com ele estava constantemente xingando seu próprio amigo. E então, o líder se virou para a garota, pedindo-lhes para ir com eles dizer algo na presença dos professores. Ele até lhe disse as palavras que ela deveria falar na frente deles, incluindo que Jong-seok estava machucando-a e a intimidando desde o início, e que foi a cicatriz que foi dada, e... evidência. Além disso, ele também tinha reunido 2 dos caras de quem Jong-seok se orgulhava como amigos para servirem de testemunhas. Nesse caso, ele tinha certeza de que isso seria a chave para sua expulsão da escola, já que os olhos do time já estavam naquele bastardo. Esse ato daria a clareza de que ele não iria terminar aqueles 2 anos naquela escola de qualquer forma. Além disso, o homem deu a ela a garantia de que se ele estivesse ao lado dela, ninguém iria intimidá-la. No entanto, Sim-ji disse ao homem que mesmo assim já era o caso antes, que o homem já havia mudado e estava tentando ajudá-la em todos os aspectos. O líder suspirou e chamou-a de uma pessoa legal ao inventar a história de que ele estava tentando bancar o legal apenas porque não queria ser expulso. E ele também tinha consciência de que, se ela dissesse uma única palavra contra ele na frente de qualquer um, ele não conseguiria completar a graduação na escola e seria expulso. Sin-ji mostrou alguma certeza a isso, afirmando que ela certamente era uma garota estúpida, e que talvez tenha sido mal interpretado. As intenções dele deram ao líder esperança de que ela estava sendo convencida, mas a felicidade não durou muito, pois a menina, tremendo, negou seu destino, afirmando que o rapaz estava tentando ajudá-la, e que era por isso que ela iria confiar nele. Essas palavras foram suficientes para o líder perder a calma, e então ele instantaneamente agarrou a garota, pedindo para ela fazer tudo o que ele mandasse, senão sua vida na escola seria miserável dali em diante. Não só isso, ele também acrescentou à conversa que já havia planejado a morte de Jong-seok, enviando algumas pessoas de fora para cuidar dele. De acordo com sua proclamação, ele certamente estaria morto a caminho da escola, pois alguns de seus homens já estavam de pé no portão, manuseando algumas das armas para seu bem-vindo. Sin-ji estava chorando, mesmo com a ideia de tais coisas duras acontecendo com Jong-seok, mas suas preces ajudaram conforme o homem entrou na sala de aula, elevando e destruindo ainda mais as esperanças do líder. Como ele estava presente, era um mistério. Não muito tempo aquele negócio em que o homem estava tentando brincar com um de seus amores o enfureceu contra o homem. O tempo passou, e viu-se que alguns dos veteranos estavam tentando atacar Jong-seok, e ele estava dando o seu melhor para derrubá-los com apenas um único golpe. Seu ataque foi bem sucedido, pois o homem foi derrubado no chão. Ele então pegou um dos tacos de beisebol para fazê-los entender que precisavam saber seus lugares. O homem, mais uma vez, lhes disse que não deveriam fazer tais coisas pela manhã quando estavam tentando voltar para o escola. Ele perguntou se foi o grupo de gangsters que pediu para eles fazerem isso. O veterano não se deu ao trabalho de responder, e com um sorriso no rosto disse-lhe que não achava que ele era esperto, pois estava acabado, com certeza. Jong-seok não conseguiu entender do que o homem estava falando, então o veterano disse-lhe ainda que ele seria espancado junto com uma das garotas solitárias por... Claro. Nesse momento, Jong-seok pediu uma explicação adequada, e ao agarrá-lo, confirmou que queria conversar corretamente. O veterano estava assustado, e soltou as palavras que esclareceram que todos eles estavam falando sobre Sin-ji, com certeza. Não demorou muito, o reforço para o homem chegou ao local, correndo em sua direção para atacar. Mas como Jong-seok agora estava ciente do verdadeiro motivo deles, ele pegou o taco de beisebol e começou a avançar direto para o meio da confusão para lutar contra o primeiro homem. Ele acertou-o bem no rosto. O segundo, ele desferiu um forte golpe com o bastão no braço do homem, fazendo-o cair no chão. No meio de tudo isso, um dos caras conseguiu se esgueirar por trás dele e desferir um golpe de bastão bem na sua cabeça, pensando que realmente funcionou e certamente o faria recobrar os sentidos antes do imaginado. Jong-seok revidou esse ataque com uma joelhada, bem no nariz do homem. Outros veteranos ficaram até assustados ao ver que um homem era capaz de fazer tais coisas, e foi então que um dos outros lembrou a eles que ele era apenas um de segundo ano, criança. Essa motivação foi suficiente e todos eles recuaram para a luta final. Jong-seok também estava animado para mostrar do que era feito. A batalha continuou por um tempo, e como esperado, Jong-seok saiu vitorioso, derrubando todos eles no chão e indo para a sala de aula. Imediatamente ele abriu a porta, e a primeira visão que teve foi totalmente inesperada. O líder do grupo já estava segurando a garota, alguém que ele amava, enquanto os outros dois estavam totalmente confusos com a presença dele. Nesse estado, Jong-seok estava fervendo de raiva e avançou para o ataque sem pensar nas consequências que poderia enfrentar naquele momento. O guarda do líder veio à frente para impedi-lo de ir diretamente ao homem. No entanto, Jong-seok conseguiu desferir facilmente 2 dos socos mais mortais para derrubá-los de uma só vez. Ele estava tão envolvido em lutar com os bandidos que esqueceu o prato principal. E foi então que o prato principal, o líder, deu um empurrão nas suas costas, fazendo-o cair nos bancos. Sin-ji estava tremendo e chorando o tempo todo, enquanto o líder começou a usar o homem, perguntando se ele ousava dar um soco no superior.
Ele estava atacando Jong Se-ok continuamente, lembrando-o de que ele era o líder daquela escola e não ia deixar que aquele homem o superasse de forma alguma. Cindy teve o suficiente e tentou bloquear o líder de atacar mais, pedindo que parasse, pois ela estava disposta a fazer o que ele quisesse que eles fizessem. O líder não concordou e novamente deu um tapa na garota, chamando-a de alguém da rua e jogando-a no chão. Foi um ato que ele não deveria ter realizado, mas foi motivador para Jong Se-ok. Ele se levantou após ser ferido e deu um dos socos mais mortais, dizendo ao homem por intuição que ele precisava bloqueá-lo. No entanto, antes que ele pudesse fazê-lo, o soco já havia atingido seu rosto, e foi o suficiente para derrubar o homem ao chão. Todas as outras pessoas na sala de aula ficaram totalmente chocadas ao ver que um dos líderes da escola fora derrotado por um pequeno marginal. Cindy se aproximou de Jong Se-ok e perguntou se ele estava bem ou não, e pediu desculpas, pois percebeu que tudo isso aconteceu por causa dela. Jong Se-ok a ignorou, e então chamou todos, incluindo aqueles que ousaram tocar no cabelo da sua garota, ou para as garotas que a estavam intimidando sem qualquer motivo. Havia uma única mensagem para todos eles. De qualquer forma, se aquilo continuasse, ele iria matá-los. Nesse momento, o reitor da escola entrou na sala de aula transformada em campo de batalha e, ao saber da presença de Jong Se-ok ali, declarou que, se ele fosse a razão de tudo isso, certamente seria expulso da escola imediatamente. Então, o diretor estava constantemente xingando nosso pobre protagonista, perguntando como ele ousava fazer isso e informando-o sobre sua expulsão. Ele então se virou para o líder do grupo para dizer que não seria tão fácil para ele também. E de alguma forma, o líder estava feliz e disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo um pouco de humilhação na frente dos seus colegas menores, contanto que Jong Se-ok fosse expulso da escola. Jong Se-ok percebeu que era a intenção dele o tempo todo. Enfrentaria. Barão xingou a si mesmo ao perceber que estava lá por não ter se controlado e que iria acabar sua segunda vida também sem nenhum período escolar. De repente, sua intenção mudou ao pensar no que Cindy enfrentaria quando fosse expulsa. Ele tinha certeza de que se algo assim acontecesse, ele esmagaria aquele grupo a tal ponto que eles não conseguiriam pensar no que fazer a seguir. Essa intenção foi sentida até por ele, mas antes que pudesse prosseguir, alguém deteve sua mão, e foi Cindy quem se colocou à frente do reitor. O reitor inicialmente não a reconheceu. Ela se apresentou da turma para dizer ao homem que, se Jong Se-ok fosse expulso, ela também iria deixar a escola. Essa declaração foi inesperada, e todos ficaram chocados. Cindy disse a ele que Jong Se-ok fez isso porque ela estava sendo chantageada, mas o reitor não estava pronto para aceitar algo assim. Isso. Ele estava pensando quando Randy se aproximou do diretor por trás, concordando com a situação deles. Ela disse que, embora a violência não fosse a causa certa, eles precisavam investigar o propósito por trás da batalha, pois poderia haver a chance de que Jong Se-ok realmente ajudou um amigo. O líder, enquanto estava sentado no chão, não gostava dessas coisas, e através dos hematomas e do rosto machucado, ele se perguntava por que todas aquelas garotas de rua estavam apoiando Jong Se-ok. O tempo passou, e dessa vez, a vergonha para o homem estava no auge, pois ele era quem estava limpando banheiros. A única coisa de alívio para ele foi que ele estava aliviado por não ser expulso. Para surpresa dele, até mesmo Sinjai estava esperando do lado de fora do banheiro para ir para casa juntos. Jong Se-ok aproveitou a oportunidade para pedir a ela que entrasse e limpasse. No entanto, a menininha não iria entrar em um banheiro masculino de jeito nenhum. De repente, a voz de Jong Se-ok mudou para um pouco de seriedade, e ele perguntou a razão por ajudá-lo no momento de maior necessidade. Ele estava totalmente ciente de que, mesmo se ela tivesse contado um pouco sobre seus erros para ela, teria sido a vingança perfeita para a garota naquela chance. Sinja deu uma única razão: a promessa. E a promessa era que Jong Se-ok iria ajudá-la com qualquer tipo de problema de ser intimidado. No início, Jong Se-ok demorou a perceber isso, mas depois riu e deixou bem claro que iria resolver. Foi um momento embaraçoso tanto para a menina quanto para o rapaz. E então Jong Se-ok começou uma conversa perguntando à menina se ela trouxe o dinheiro que tinha pedido antes. Desde então, se voltaram para o pós-escola, onde a garotinha ficou surpresa com a presença em que estava. Era o jardim de entretenimento, e inúmeras meninas, todas vestidas com boas roupas, aguardavam a presença dos homens. Jong Se-ok não falou sobre isso, e pediu que ela entrasse enquanto estava sendo surpreendida e levada para o local. Ela devia estar curiosa. Ele queria se divertir, mas não gostava, e deu um peteleco em sua cabeça, pedindo para ela parar com as coisas estranhas e seguir ele. Como sempre, alguém estava seguindo eles novamente. Pensando sobre os uniformes, ele se perguntou se por que alguns uniformes novos de colégio estavam naquele entretenimento. Distrito. Jong Se-ok entrou em uma casa e a garota fofa foi recebida, mas ficou surpresa com a presença de um estudante do ensino médio em um lugar assim. Jong Se-ok disse a ela que não era como se ele não pudesse estar lá, e então entregou a garota, pedindo que cuidassem dela e a deixassem confortável para... Claro, a senhora da loja começou seu trabalho, e a princípio, enquanto cortava o cabelo de Sinjá, ela pressionava as mechas brilhantes e estava impressionada com o quão bonitas elas pareciam aos seus olhos. Esses cabelos eram realmente finos. No entanto, parecia que não haviam recebido nenhum tipo de tratamento desde o ano passado. A pequena garota teve a coragem de dizer à dona do salão que nunca tinha feito um tratamento assim em toda a sua vida. O barbeiro ficou pasmo ao ouvir aquela proclamação. Hoje em dia, era tão normal as meninas da escola irem aos salões, e ao olhar de perto, ela percebeu que a menina tinha bons olhos e pele bonita.
A conversa entre as duas continuou, onde o barbeiro perguntou sobre a escola dela, e Jong Seok estava tomando chá, deitado no sofá, sozinho. Por si, a barbeira, a escola em que ambas estavam era famosa por ter crianças difíceis, e por isso era surpreendente para ela ver uma criança tão bonita e calma da mesma escola. Jong Seok não gostava de tais proclamações e estava mais irritado com a barbeira. Nesse momento, a menina de antes se aproximou de Jong Seok, chamando-o de irmão mais velho e perguntando se ele trouxe a namorada. Jong Seok não gostou disso, pois ela era mais nova que ele, mas ainda assim a senhora o chamou de irmão mais velho. Finalmente, quando Jong Seok percebeu a situação, ele entendeu que tinha certeza de que era 23 anos mais velho do que sua idade atual, e essa era a razão por trás de tal intuição. Então, a senhora mudou de atitude e começou uma conversa, percebendo algo sobre ele. Mas antes que ele pudesse entender, ela o chamou de pervertido, andando por aí para engravidar alguém. A senhora então se deitou no sofá, inclinando-se em direção a Jong Seok, fazendo-o tropeçar. No entanto, Jong Seok era um Sigma Mali que ia amar uma única garota, e então pediu à bela senhora para olhar como sua própria menina ia ficar linda após o corte de cabelo. Finalmente, quando Sim Já olhou no espelho, ela parecia muito mais bonita do que antes. Nesse momento, Jong Seok se aproximou por trás, parando para o corte perfeito e percebendo que ainda faltava algo que eles iriam procurar nos próximos encontros. O barbeiro elogiou a moça, dizendo que ela era realmente bonita e precisava de um pouco mais detalhamento. E assim a menina demorou. Era hora de ambos saírem. E antes de fazê-lo, Jong Seok zombou da menina anterior, perguntando se a menina dela não era uma das mais bonitas, certo? Agora, as mudanças entre as senhoras estavam completas, e enquanto ambas estavam saindo, o barbeiro percebeu que elas não estavam agindo como estudantes normais, mas sim como um marido e uma esposa. Então, apenas um casal, a definição era ter um marido rude e uma esposa gentil. Enquanto ambos saíam, Jong Seok pediu à senhora para mandar encurtar um pouco suas roupas pelo alfaiate, enquanto a senhora estava preocupada se os professores não iam gostar, e alguém passava. Aquele que lhes disse antes de entrarem no entretenimento distrito. Aquele homem esbarrou em Jong Seok e lhes disse que não era lugar para estudantes do ensino médio andarem. Mas Jong Seok não gostou de tal atitude vindo de alguém que não sabia muito bem. No entanto, a atitude mudou quando ele viu algo familiar no estranho e o chamou de Jang Sung, conduzindo a investigação se ele conhecia o homem. Mas ele apenas encerrou a conversa e começou a refletir sobre a presença daquele velho naquele local. Pensando um pouco mais, Jong Seok percebeu que em sua vida passada, ele foi a primeira pessoa que ele matou em sua vida de gangster. Jong Seok finalmente chegou em casa e estava deitado, pensando naquele homem e se perguntando por que tais coisas estavam acontecendo. A história por trás do homem era que ele era uma pessoa importante da gangue Caveira de Tigre, uma das gangues rivais. Desde o início queriam se livrar dele, e fazer parte daquela gangue deu-lhe a oportunidade de fazer. Quando ele encontrou o homem, percebeu que ele já estava subindo na organização. Ainda assim, havia algo errado nos cálculos, pois não havia como um estudante e um gangster como ele se conhecerem em um estágio tão inicial. Isso lhe deu um único pensamento, que era o anjo que estava por trás de tudo isso. Esse pensamento atormentava nosso protagonista, mas algo que ele não podia resolver de imediato, então decidiu relaxar, pois não iria contatá-lo de qualquer forma. Enquanto se desenvolvia, seu pai lhe disse para voltar a dormir, pois ele precisava sair para o trabalho de manhã. Jong Seok decidiu deixar para lá e apenas voltou a dormir. No meio da noite, ele acordou sentindo-se preguiçoso, e no momento em que chegou à cozinha, encontrou alguém parado lá, que era desconhecido para seu pai por... Claro, no momento em que se virou, viu a presença da alma de Jang Seok pedindo reconhecimento. Ele estava desempenhando seu papel com perfeição, zombando de sua morte e perguntando se ele realmente queria ter sucesso em sua vida de gangster com tal ato. Ele estava chamando o homem de assassino, e Jong Seok tropeçava a cada declaração. A pequena conversa continuou, e durante todo aquele tempo, Jong Seok tremia de medo, dizendo que devia ser um sonho. O sonho estava se tornando extraordinariamente assustador quando a alma daquele homem tentou atacar Jong Seok, levando Jong Seok a pular da cama, totalmente confuso. Finalmente, como esperado, aquilo se revelou ser um sonho, e de qualquer forma, ele com certeza não gostou desse sonho. Mais uma vez, a campainha tocou, e ele se perguntou quem era ao telefone. Ao atender a chamada, ele encontrou o professor do outro lado da linha, e o professor mostrava preocupação porque ele não havia ido à escola sem qualquer explicação preferencial. No início, Jong Seok não conseguiu entender sobre o que o professor estava falando, mas, quando olhou para o relógio de parede, percebeu que estava atrasado e começou a amaldiçoar a alma do sonho, que o levou a tal destino com o homem sentado em seu escritório, sentindo uma dor nos ouvidos, perguntando-se se alguém estava fazendo o mesmo. Quando Jong Seok voltou à escola, todos os alunos estavam se divertindo. Após o término da primeira aula, ele passou pelo portão com sua presença, pensando na primeira perda, mas era tarde demais. A atmosfera estava completamente diferente de antes, e ele se perguntou qual era a razão por trás disso. Antes que pudesse entender, dois de seus amigos com rostos abatidos estavam prestes a se desculpar. No entanto, Jong Seok já estava sorrindo para eles.
Ambos pediram desculpas, percebendo que estavam errados no último dia. E Jong Seok lembrou-se que estava tão absorvido pelas surras do líder que já tinha esquecido deles. Ele percebeu que era o mais forte do momento após derrotar o líder. E então, para lhes dar uma lição, deu um soco na parte de trás de suas cabeças, dizendo-lhes para apenas serem eles mesmos sem causar confusão. No entanto, de qualquer forma, ele queria que ambos pedissem desculpas a Sinjaya naquele momento. Tudo começou como planejado, e quando ele soube que era o convidado mais forte da escola, ele começou a procurar a garota. Instantaneamente, as coisas não estavam saindo como planejado. No momento, ela estava cercada por várias garotas tentando falar com ele, perguntando onde ela mandou ajustar o vestido, e se ela tinha mudado o penteado por causa de alguém. Ela estava lavando tudo isso para aumentar sua confiança, mas no momento em que ele viu o rosto sorridente dela, com uma leve vermelhidão, percebeu que tinha apenas melhorado um pouco. A felicidade foi interrompida quando um de seus amigos lhe disse que o reitor estava pedindo sua presença após sua chegada. Então, ele se dirigiu à área do escritório onde Ranji estava esperando por ele. O reitor não estava na escola no momento, e Ranji, preocupada, perguntou se ele estava doente, ou algo do tipo, e se isso era a razão de ele estar atrasado naquele dia. Ele negou isso. Desde o início, Ranji tinha um tipo diferente de rubor no rosto sempre que encontrava Jong Seok. Naquele dia, ela também decidiu ir contra a equipe, pedindo para ele voltar para o quarto. Jong Seok agradeceu a ela graciosamente balançando a cabeça e depois voltou para o quarto com um sorriso no rosto, percebendo que as bênçãos só vêm para aqueles que vivem com bondade. No entanto, no momento em que viu alguns dos alunos que não haviam trazido nada para o dia, percebeu que estava realmente com fome. Foi então que Sinjaya lhe ofereceu um pouco de sua comida. Inicialmente ele recusou, dizendo que não era mendigo. No entanto, quando ela abriu a caixa, ele começou a salivar, pois realmente queria comer um pouco de... Ele aceitou o almoço, agindo como se ela estivesse insistindo, pensando que ele merecia um pouco disso, com certeza. De repente, a garota de antes entrou no meio da conversa. A senhora perguntou se ela estava tentando conquistá-lo com o almoço. Parecia que ela era uma gangster feminina, contando com mais 2 coberturas traseiras e um pirulito, olhando para Jong Seok. Aquela senhora o elogiou por ser o mais forte da escola, mas Jong Seok se perguntou sobre a identidade da garota, lembrando-se da última vez em que ela agiu, e ele fez de conta, só para evitar qualquer tipo de discussão infiel. Sinjaya a reconheceu como Eunjung. Jong Seok estava cansado de ouvir esse nome, mas a garota não estava feliz que ele nem estava ciente disso quando seu traseiro aumentava a cada minuto com uma nova identidade sendo descoberto. Naquele momento, uma senhora tentou falar com ele, mas ele repetiu as respostas anteriores que tinha dado para todos. A senhora pediu uma reconfirmação, repetindo ainda que ele não tinha intenção de qualquer tipo de conversa com eles, e então começou a discutir com sua única moça para voltar e comer algo. Eunjung, com raiva absoluta, começou a gritar sobre algo enquanto chamava Sinjaya de alguém que estava possuído por um fantasma. Jong Seok não gostou de tal proclamação e pediu um pouco de explicação. O delinquente riu e disse-lhe que a mãe de Sinjaya era uma xamã, deixando-os para trás porque aquela senhora estava possuída por um fantasma. Era uma besteira que ele não estava pronto para acreditar, mas teve a confirmação quando olhou nos olhos de Sinjaya e viu seu rosto vermelho. Uma conversa logo ocorreu na vida escolar, onde ele perguntou por que ela não ia para casa. Cedo, pensando se a mãe dela estava lá para bater nela. Jong Seok então perguntou sobre a besteira da senhora, que contou a ele sobre isso, e depois soube que esse tipo de possessão não podia se sustentar a menos que um homem estivesse ao seu lado. Ela queria continuar acrescentando algo à conversa, mas era tarde demais, pois Jong Seok a esbofeteou no rosto com um impacto alegre. Todos ficaram chocados ao ver tal cena. E então Eunjung o chamou de besteira e perguntou como ele ousou. Jong Seok estava pronto para namorar um fantasma em vez de aceitar um delinquente que estava agindo como um marginal na escola. Cada palavra que saía da boca dele eram agulhas para a senhora, e ela tentou atacá-lo. Ele agarrou a mão dela, dizendo que não havia jeito de ele ser atingido por alguém como ela. Como esperado, a senhora começou a se exibir e mostrar suas origens, de onde vinha e o que seu pai fazia. Mas Jong Seok, já 23 anos mais velho, estava plenamente ciente de que o pai da senhora era membro da gangue do Crânio de Tigre. Parecia que Eunjung estava tão orgulhosa de ter tal histórico contra ela, mas sua expressão mudou de repente quando Jong Seok se aproximou e disse que não tinha como ter medo de um gangster assim. Aproveitando o momento, declarou-se o mais forte da escola, e enquanto levantava a mão da mulher, afirmou que ela seria oficialmente uma pária dali em diante. Ele ainda avisou que quem ousasse se aproximar dela seria morto. Cada palavra foi totalmente chocante para Sinjaya e para a presença dos outros estudantes na sala de aula. O tempo passou e ambos os casais estavam sentados no parque em um banco, e o rádio estava se perguntando se aquilo realmente era a luz do que ele fez com Eunjung. Ela acreditava que era um pouco severo naquele momento, mas Jong Seok não parecia satisfeito com tal atitude. Ele começou a brincar com as bochechas dela, pedindo-lhe para parar de se preocupar com todas as pessoas que estavam pensando sobre a presença real daquela garota. Ele percebeu que era a única garota que a intimidou na escola secundária. Ele estava ciente de tudo. Enquanto a garota tentava dizer a ele que não foi desde o início, Jong Seok não se importava com isso. Fosse ela ou não, ela deveria ser punida. Ele acrescentou ainda que ela estava mais ocupada do que Kang Yong. Ela era uma delinquente que estava agindo na escola apenas com o apoio do pai. Em suma, ele sendo o fodão, mas ia ensinar-lhe uma lição.
Essa declaração fez a moça dar uma risadinha, e Jong-seok perguntou sobre isso. Ela disse a ele que ele estava agindo como um homem de 40 anos, mas era seriamente rude para um 18 anos de idade. Uma pergunta ainda persiste se ele estaria bem com o pai gangster dela, enquanto Jong-seok não estava nem um pouco preocupado com isso, ele apenas decidiu voltar para a quinta aula enquanto ela o deteve e confirmou novamente. Ele queria estar bem com isso. Desta vez, a pergunta era totalmente diferente, pois ela estava com lágrimas nos olhos e a questão era sobre ela ser filha de um xamã. Jong-seok não conseguia entender o motivo por trás daquela pergunta, e perguntou ainda se ser algo assim era o passado, ser intimidado ou não. A garotinha estava prestes a chorar, e Jong-seok, depois de olhá-la por um tempo, esticou o dedo e atacou sua testa novamente, assim como havia feito no distrito de entretenimento. De qualquer forma, ele queria dizer a ela que, conforme a promessa, ele iria protegê-la de qualquer tipo de infortúnio, fosse de um fantasma ou de um excluído. Em suma, ele queria que ela parasse com essas coisas patéticas, ou então seria atacada várias vezes, com certeza. A aula estava prestes a começar e ele queria sair, mas foi novamente parado pela senhora que estava prestes a pedir outro favor que ele talvez não gostasse. Quando a cena mudou, Jong-seok estava no telhado e o delinquente de antes, chamado Eun-jung, estava pedindo ao homem para apenas se desculpar e cancelar o anúncio que ele fez na frente de todos. Jong-seok começou a rir, perguntando-se se ela realmente acreditava em algo assim. Enquanto a senhora estava prestes a explodir, ela continuava lembrando-o do membro da gangue Crânio de Tigre, que é seu pai, que poderia invadir a escola sem pensar duas vezes e poderia bater não apenas nele, mas em seu único amor, Sin-cha. Algo inesperado aconteceu quando Jong-seok lançou um dos socos ferozes, dizendo a ela que ele não iria aparecer com avisos tão grandes. Isso foi suficiente para rachar a parede. E a senhora, preocupada, perguntou por que ele queria se voltar contra a gangue, sabendo que isso era muito perigoso para ele. Jong-seok, com conhecimento de 40 anos, disse a ela que já estava ciente de que o pai que ela estava levando de volta naquele momento não era diferente de um membro que havia sido expulso da gangue. De acordo com a informação, esse homem estava no nível mais baixo da gangue nos últimos 20 anos. Era alcoólatra e tinha dívida de jogo nas costas, alguém que era um pé no saco. E Jung manteve-se firme no seu conhecimento e continuou a alertá-la caso dissesse todas aquelas palavras na frente de todos, o que a envergonharia ao máximo. Ponto. No final, quando percebeu que nada iria funcionar com ele, ela começou a perguntar à vítima por que ele estava fazendo tais coisas com ela e se foi Sin-cha quem lhe pediu para fazer isso e lhe dar tanto sofrimento. Jong-seok chamou isso de patético e depois voltou ao flashback para lhe dizer o que aquela senhora realmente disse sobre seu agressor. Nesse momento, ela pediu ao homem que simplesmente perdoasse aquela senhora por seus erros, mas Jong-seok não estava preparado para isso, pois foi um dos atos mais patéticos que ele já havia visto. Sua única razão para fazer um pedido tão inadequado foi que ela sentia que a mulher estava passando por algo semelhante ao que ela mesma passou, sua mãe falando sobre a prova. Ela disse a ele que no início da escola primária, essa mulher era muito mais brilhante e ativa do que era agora. No entanto, no final, ela acabou com alguns delinquentes que mudaram totalmente sua personalidade para o que ela era. Então, foi a única razão pela qual ela queria dar-lhe outra chance e queria tornar-se amiga dela uma vez. Novamente, quando a cena retornou ao presente, Jong-seok já estava no auge da sua irritação e era o motivo pelo qual ele ia mudar a personalidade distorcida dela, que precisava de uma lição completa. A senhora virou-se perguntando o que o homem realmente planejava fazer e ele lhe disse que ela deveria entender, já que ela era a garota naquele momento. Ele se transformou em algo horrível a cada momento, perguntando o que ela faria se alguém não estivesse a apoiando. E naquele momento, ele levantou a mão para dar um soco bem no rosto dela, para que ela sentisse o verdadeiro gosto do verdadeiro. Coisa. E o Jung olhou para ele. Ela viu algo familiar no rosto de seu pai, levantando a mão em sua direção, e tentou se proteger, inclinando-se no chão, gritando como se implorasse a seu pai para não bater nela. Foi um momento de revelação para Jong-seok, e ele parou no meio e perguntou à pequena menina trêmula se ela cresceu apanhando. Quando a cena mudou, Jong-seok estava sentado todo confuso, pensando em algo enquanto os outros estavam um pouco preocupados com seu atual humor. Ambos os seus amigos começaram a especular sobre a razão por trás do seu humor atual, pois isso não seria bom para eles. E também, quebrando seu protagonista, ele começou a lembrar do que testemunhou no terraço com a presença da senhora. Ele estava confuso sobre por que estava pensando tanto sobre isso. Por outro lado, Sin-cha estava perguntando sobre a saúde de Eun-jung e sua ausência. Plo contou a ela, de acordo com a informação, que ela estava doente. Jong-seok entrou na conversa perguntando sobre isso, e sua senhora disse que ela estava ausente porque ela estava doente. Todos estavam certos de que a senhora estava inventando uma desculpa para faltar à escola, enquanto Sin-cha o tranquilizava dizendo que isso era normal para ela há anos. Mesmo no ensino fundamental, ela era aquela que tinha dores de cabeça ou ataques de anemia porque tinha baixa quantidade de hemoglobina. O protagonista não estava pronto para acreditar em algo assim e dizia que era uma desculpa, enquanto Sin-cha lhe disse que seria ruim se ela tivesse recebido um choque de alguém. Jong-seok, de qualquer forma, não estava disposto a carregar tal fardo em seus ombros, e então virou-se, pedindo à garota que fosse encontrá-lo se estivesse tão preocupada com isso. Ainda assim, ele estava se perguntando por que todos ficavam do lado daquela garota incômoda, e então começou a se lembrar de sua vida passada quando alguém começou a sangrar, Min segurando suas pernas implorando por misericórdia como um amigo da escola.
Ele só queria afastar esse pensamento, já que isso não havia acontecido nessa vida ainda, e estava tentando se convencer de que não era culpa dele. Foi quando ouviu a voz do anjo perguntando-lhe se seu arrependimento sincero valia apenas isso. Tanto. Prana estava cansado daquela voz, e ele se virou para encontrar a presença do anjo, deixando os outros dois olhando para ele totalmente confusos com tal ato. Era certo que ele estava ouvindo coisas, mas não havia presença, e foi dada a garantia sobre o anjo, e para esclarecer que o anjo o estava olhando desde o início, e qualquer coisa que ele fez foi testemunhada por aquele ser. O tempo avançou rapidamente e ele foi encontrado gritando, perguntando por que ele era o único ajudando aquela criança incômoda enquanto estava na estrada, explodindo de raiva. Ali, mostrando sua verdadeira identidade, ele estava indo para encontrar o lugar de Eunjung e, após uma longa luta, ele finalmente conseguiu chegar à casa da família dela. Mesmo que sua atitude não fosse boa, ela ainda vivia em um local tranquilo. Lugar. De repente, o portão se quebrou e um homem de cabelos loiros saiu com álcool na mão, perguntando sobre a identidade do homem. O protagonista confirmou sobre a casa, enquanto o homem começou a gritar, xingando, negando o fato de que ele estava confirmando. Ele saiu do lugar e Jong Seok entrou na casa, gritando por Eunjung. Eles estavam prestes a sair, pensando que ela tinha saído para brincar, mas ficaram chocados ao ver a mulher deitada em um canto do quarto, completamente sem forças e coberta de hematomas. Assim que viu a presença de um dos amigos dele, ela começou a gritar, mas seus gritos não adiantaram. Ela perdeu toda a sua força e ficou deitada no chão, indefesa e completamente amarrada. Jong Seok ficou desanimado com algo assim acontecendo com ela tão de repente, e após uma reflexão profunda, ele percebeu que a situação era mais séria do que pensava. Parecia que a senhora estava com medo de algo, encolhendo o corpo em direção a si mesma, mas de repente aquele velho apareceu novamente na casa, chamando Jong Seok de ladrão, enquanto falava sobre a identidade dele na presença da organização. Jong Seok não se importou por um segundo e deu um dos socos de medo bem no rosto do homem. O homem tentou novamente reagir, mas era tarde demais, pois o próximo ataque de joelho de Jong Seok acertou o rosto do velho e ele xingou-o, dizendo que ele certamente não era digno de ser pai. Percebendo que estava ficando tarde e que a senhora precisava de atenção médica com certeza, ele a levantou, ponderando que a princípio iria levá-la ao hospital mais próximo. Sua caminhada foi mais uma vez interrompida por alguém, e não era ninguém menos que Jang Sung, que estava contente com o primeiro encontro com o grandioso resfriador, com certeza. Jong Seok ficou surpreso ao ver a presença dos candidatos inferiores e superiores da gangue do crânio de tigre ao mesmo tempo. Por favor, entenda, você tem certeza de que as coisas estavam vindo muito mais rápido do que o esperado. Naquele momento, Jang Sung olhou para o velho e perguntou a Jong Seok como ele ousava invadir a casa dos outros e ainda levar a filha dele sem nenhuma permissão. Jang estava muito irritado com ele, socando o homem, e Jong Seok nem sequer demonstrou um pequeno estremecimento, dizendo-lhe que ele era um dos membros mais baixos da gangue Skull do tigre. A raiva estava nos olhos de ambos, mas quando Jang viu que a menina não estava bem em seus braços, pediu-lhe que a levasse ao hospital mais próximo e que discutiriam outras coisas quando ele voltasse, garantindo que depois cuidaria do velho. Jazer. Jong Seok finalmente saiu. Jang ficou surpreso com a força do refrigerador alto, derrubando um membro ativo da gangue sem qualquer resistência. Desde então, eles se voltaram para o hospital onde Yeon estava deitada na cama, e a enfermeira estava dizendo a eles que mesmo se tivesse sido um pouco mais tempo, as chances de sobrevivência poderiam ter sido reduzidas a 0. Ela disse a ele que seu sistema imunológico estava fraco desde o início e que precisava cuidar de si mesma de qualquer forma. Respeito. Naquele momento, mais uma vez, ele voltou ao seu flashback onde ele, junto com outros membros do grupo, estavam comemorando a vitória sobre a gangue Caveira de Tigre. A única pessoa no meio da fama entre todos os gangsters era o nosso protagonista, de mãos dadas com uma verdadeira vilão. Ele estava contando a todos como ele prendeu o líder daquele grupo. E naquele momento, de repente, alguém agarrou a mão de Jong Seok e se apresentou como Eunjung, aquela que se formou com ele na mesma escola. Jong Seok não a reconheceu e perguntou sobre sua identidade. Ela informou que era uma das escravas vendidas na época em que eles venceram a gangue Caveira de Tigre. O motivo de ela estar presente era que seu pai não conseguiu pagar as dívidas. Naquela hora, enquanto oferecia a bebida, Eun estava levando Jong Seok para tirá-la dali. Mas sendo seu antigo eu, ele empurrou a menina, mostrando uma cara arrogante, e perguntou por que ele ajudaria uma garota, como ela. Ele não estava se importando nem um pouco com a mesma escola, pois não se lembrava de nada. Sem perder um segundo sequer, ele chamou o gerente. As instruções para o grupo do bar eram claras. Eles precisavam garantir que ela trabalhasse dia e noite e servisse a cada membro do grupo assim que chegassem. Yoon começou a gritar de dor e chorar de raiva, enquanto Jong Seok se afastava sem dar a mínima. O protagonista tinha certeza de que, quando ele saiu, a única conclusão da vida dela era que ela devia ter morrido e não poderia ter uma vida feliz. A questão em sua mente era se ele tivesse abandonado a escola e se tornado um gangster, então a vida dela seria a mesma que estava indo na anterior. Vida. Fora dos estudos, a enfermeira pediu a conta e Jong Seok disse que não tinha dinheiro. Nesse momento, Jang Sung chegou e disse a ele que todas as contas estavam pagas, então ele não precisava pagar um centavo. O protagonista foi informado sobre sua presença no local, e ele disse que estava familiarizado com cada canto daquela cidade após viver lá por 37 anos.
Para a próxima informação, ele falou sobre o pai de cabelo amarelo que não era nem digno de ser chamado de pai, mas como membro da gangue, ele precisava cuidar dele, e ele cuidou. Então Jong-seok ficou impressionado com a iniciativa de Jung em ajudar os membros da gangue que não estavam bem e cuidar deles. De repente, Jung começou a ajustar seu relógio, e depois de perguntar o nome de Jong-seok, deu-lhe um soco forte no rosto dizendo que queria saber o nome da pessoa que ousou atacar um dos membros de sua família. Jong-seok, atordoado, virou-se para o homem com raiva. Reconfirmou se aquela era toda a sua força completa. Jung ficou impressionado com a atitude do garoto, pois ele nem sequer tremia depois de receber um soco tão poderoso de um dos membros principais da gangue Tiger Skull. O homem então começou a brincar com o cabelo, dizendo que estava interessado e que ele era um garoto interessante, deixando Jong-seok falar sobre a provocação que recebeu. Uma pequena provocação continuou entre ambos. Deles, Jung estava chamando-o de namorado da Eun, enquanto o outro negava tal coisa suja. Antes de sair, Jung pediu ao homem para cuidar da Eun em seu nome, mas antes que Jong-seok pudesse explicar um pouco, Jung saiu, pedindo-lhe para mostrar respeito da próxima vez que os visse. Enquanto o homem estava saindo, Jong-seok percebeu que aquele personagem era muito melhor do que ele havia antecipado. Mesmo assim, ele tinha certeza de que um gangster sempre seria um gangster. Enquanto voltava para casa, decidiu cuidar do anjo e estava certo em um aspecto. Ele não mataria ninguém nessa segunda vida, com certeza. E se aquele anjo estivesse testando-o corretamente, ele faria a presença de cada um que havia sido parte de sua vida passada mais mortal de uma vez. Ele queria dizer ao anjo que era uma pessoa temperamental que ia agir antes de falar. De repente, sentiu a necessidade de um cigarro, então pegou um e começou a chupar um pirulito no lugar do cigarro. Então, subitamente, foi motivado à força máxima. Ele começou a desafiar o anjo, afirmando que ia viver a vida como ele... Satisfeito. Pelo tempo restante, o homem já estava informado de que, fizesse o que fizesse, ele iria para o inferno com certeza. Ele estava agindo de forma muito estranha ao dizer ao anjo que viveria sua vida livremente da melhor maneira possível e, se o anjo quisesse tirar sua vida, poderia fazê-lo naquele momento. Desconhecido para ele, alguém estava em cima de um poste, rindo e dizendo a Jong-seok que ele não tinha realmente mudado, e por isso, seria observado por mais um tempo. Desde então, voltando-se para o dia seguinte, Jong-seok estava se preparando para a escola mais uma vez, e foi bastante inesperado para ele encontrar seu pai no lugar naquela hora. Quando ele estava amarrando seus sapatos, seu pai estava sofrendo de intensa dor no ombro. Enquanto seu filho pedia para ele simplesmente descansar e ir ao médico porque iria piorar se ele continuasse com o trabalho físico, o pai negou, pegou o dinheiro e quando o filho olhou para o estado do pai, ofereceu-se para desistir da escola, já que não estava indo muito bem e podia ganhar a vida para a família deles. Sendo um pai típico, ele não gostou e deu um soco forte na testa do filho. Queria dizer ao pequeno que não se tratava de não estar indo bem, mas de não dar o seu melhor para ir bem. A segunda pergunta veio do homem, onde ele perguntou se ele estava fazendo e criando confusão enquanto brigava com os outros, ainda na escola, ou não. Jong-seok negou isso a princípio, mas quando as velhas memórias vieram à sua mente, ele afirmou que mudava dependendo da situação em que estava, mas ele não estava brigando. O pai ficou irritado mais uma vez com a explicação do filho e mostrou a Jong-seok que decidiu simplesmente se afastar do local, pois sabia que algo ruim estava por vir. Ao sair dali, ele não gostou de seu pai tentando controlá-lo. Para o próximo pensamento do dia, ele se perguntou como Eun-jong seria, fazendo e se ela estaria melhor agora. Sua imaginação dizia que a garota devia estar pronta para fazer qualquer coisa porque foi ele quem a ajudou e a levou ao hospital em um estado tão miserável. Mas suas expectativas foram destruídas assim que ele chegou à escola e viu a garota deitada na mesa com a cabeça abaixada, sem dar Jong-seok. Preocupado, ele perguntou sobre a saúde dela e os outros informaram que ela estava assim desde que chegou e estava pedindo para ficar sozinha. Tempo. Jong-seok não estava entre aqueles que iam dar a ela o que quer que fosse, então ele se manifestou e perguntou se ela tinha algo a dizer a ele ou não. Em resposta, ele recebeu o que estava dizendo a todos no primeiro encontro e foi feito por tal declaração. Para reconfirmação, quando ele perguntou, ela repetiu as mesmas palavras, deixando Jong-seok totalmente confuso por uma garota tão egoísta. Levando essas palavras em consideração, ele saiu do lugar dizendo a ela que não estava procurando nada em particular dela em nenhum caso. Ele parecia muito envergonhado pelos seus pensamentos e quando estava prestes a sair, aquela garota olhou para ele e começou a xingar, percebendo que foi por causa dele que sua vida escolar havia terminado. Por outro lado, ela estava mais envergonhada porque aquele homem a tinha visto em um estado comprometedor e tinha certeza de que ele ia usar isso como uma fraqueza contra ela. Do nada, seus dois subordinados chegaram e estavam perguntando pelo bem-estar da senhorita, chocando-a. Se aqueles caras vão falar com ela, eles vão. Ambos levaram a moça para o terraço enquanto riam muito mais do que o necessário. No telhado, Eun-jong percebeu que havia muitas pessoas de olho em Jong-seok, e por isso, ela só precisava cuidar de todos eles chegando na escola para espancá-lo. Havia algo estranho desde o início, e aquelas garotas mostraram sua verdadeira atitude ao bloquear o portão do telhado com um bloco de madeira. Do nada, Eun-jong foi agredida por alguém direto no chão, e descobriu-se que havia 3 delinquentes esperando por ela naquele local desde o começo. Ela antes era temida por eles, mas naquele momento, quando tentou dizer que era uma das filhas de uma gangue Tiger Skull,
membro, nenhum deles deu qualquer tipo de atenção a isso. Eles perguntaram por que ela não usou esse poder quando Jong-seok passou por ela na frente de todos, vendo alguém se tornar sujo. E assim que percebeu que não iria gostar disso, ela começou a se afastar enquanto os delinquentes iam intimidá-la de qualquer forma. Eles tinham a motivação de que se Jong-seok conseguia fazer isso, então eles também poderiam sem hesitação. Eun-jong ficou atônita e começou a implorar por ajuda para ambas as amigas. No entanto, nenhuma delas estava disposta a fazê-lo, pois achavam que ela estava pagando por uma mentira, nada. Mãos dos delinquentes estavam se aproximando cada vez mais da garota, e ela pensava em sua mente que, de qualquer maneira, não estava mentindo, mas estava se esforçando ao máximo para não expor sua família na frente de todos. Ou estava tentando encontrar um ambiente onde não estaria e viver uma vida pacífica. Seus gritos aumentaram e suas lágrimas correram dos olhos como qualquer coisa. Os delinquentes não estavam preocupados com seus gritos, pois achavam que ninguém viria, já que o portão estava trancado, mas suas intenções eram ruins. Assim que o portão foi quebrado com um único chute por Jong-seok, as duas garotas e os 3 delinquentes ficaram chocados após serem silenciados por uma das pessoas mais fortes da escola. Seja como for, Jong-seok não gostava de tal atitude em seu regra. Ao entrar na cena, ele pediu a todos que continuassem o que estavam fazendo, e que não parassem de forma alguma. Ele estava completamente irritado naquele momento, mas estava agindo tranquilamente com esses acontecimentos. Todos perceberam de imediato que o homem estava brincando com certeza, e pela primeira vez em muito tempo, Eun-jong mostrou algum tipo de raio de esperança surgindo do homem. O delinquente não conseguiu manter a sua palavra e então gritou perguntando por que ele estava agindo tão bem se foi ele quem pediu para eles fazerem isso em primeiro lugar. O protagonista não gostou nada disso e então agarrou o delinquente pelo pescoço, levantando-o no ar, pedindo-lhe para repetir o que disse. Na sua opinião, eram os delinquentes que iriam rastejar no chão se alguém tivesse poder. No entanto, ele ficou mais calmo assim que essa pessoa perdeu. Com essa declaração, ele colocou o homem no chão e fez outra declaração, afirmando que deveriam anunciar na escola que se alguém encostasse em Eun-jong, então ele iria matar eles. Todos os 5 correram do telhado, sorrindo com raiva, enquanto a senhora ainda estava deitada no chão tentando se levantar. Ela estava tão atônita que, com lágrimas nos olhos, começou a bombardear Jong-seok com muitas perguntas, incluindo por que ele estava fazendo tais coisas e se ele estava zombando dela na frente de todos. Ela só precisava de uma explicação. Jong-seok, piscando um olho, disse a ela que essa não era sua intenção. E tudo isso veio de uma única garota fofa e meiga, Sinja. Eun-jong ficou surpresa com aquela presença, pois não tinha certeza de por que aquela garota estava ajudando-o, mesmo quando ela havia dito tantas palavras erradas e degradantes para rebaixar o respeito próprio dela na frente de todos. Sinja começou a chorar, então Jong-seok entrou na conversa e disse-lhe que ninguém era tão patético como ela. E então lhe disse mais que, enquanto ela tentava agir como delinquente para salvar a família, Sinja estava falando sobre estar preocupada com a... Sinja segurou a mão da senhora e disse que, embora ela tenha se machucado alguns dias atrás, aquela dor não era nada comparada ao que ela estava suportando por não poder sair com alguém como ela. Com declaração e rosto vermelho, Sinja pediu para ela estar ao seu lado mais uma vez como amiga. Eun-jong não disse uma palavra e então se levantou do local e seguiu para a sala de aula, perguntando-se o que estava fazendo o tempo todo hoje, colocando-se entre os outros. Naquele momento, Jong-seok acreditava que havia resolvido todos os problemas por enquanto e podia pensar com clareza. Lá, ele ia desafiar o anjo mais uma vez, perguntando o que ele planejava enviar da próxima vez em um futuro próximo. Enquanto a cena mudava para um lugar decadente na gangue de Sampo, um homem era continuamente provocado por alguns dos valentões, implorando pateticamente por misericórdia de todos eles em qualquer sentido. Quando o ângulo da câmera mudou, pudemos ver um homem sentado à mesa, apresentado como o atual chefe da gangue Cho, Bong-chul. Ele não parecia alguém que perdoaria o homem que não conseguiu nem mesmo cuidar de uma única tarefa de lidar com o tigre. Gang. Aquele homem, mais uma vez, implorou por misericórdia, por apenas mais uma chance, e estava disposto a pagar por qualquer coisa que tivesse feito em outros aspectos. Tal declaração foi suficiente para o homem desprezível, e ele elogiou a determinação, e então pediu aos seus subordinados que levassem o garoto ao médico e retirassem todos os seus pertences para vender e fazer dinheiro para qualquer coisa que pudesse ser investida na gangue. Parecia tão impiedoso que até o homem estava pronto para fazer o que ele quisesse. Ele recebeu tal fé do Sampo. Gangue. O líder então se virou para um de seus homens, que era o comandante da gangue, perguntando por que estavam recrutando esse tipo de porcaria para a gangue, que eram bons pra... Nada, naquela época ele só pensava em ter um membro como Yang Sung. Então, Yeon mostrou-lhe uma foto do nosso protagonista, afirmando que ele poderia ser útil para seu propósito, com certeza. O líder não gostou de ver um colegial em uniforme sendo apresentado por um de seus comandantes para ser recrutado, então aquele comandante disse-lhe que o homem estava cuidando do chefe original da Sampo High por conta própria, incluindo todos os delinquentes desde Então, ele estava pelo preço de ser adicionado à lista. No entanto, o líder não gostou nem um pouco. E então reconfirmou se o comandante do grupo estava pedindo para recrutar um estudante do 2º ano do ensino médio sob seu
para recuperar a confiança de seu mestre, Yoma acrescentou que parecia que Jang Sung estava de olho nele, porque, de acordo com os relatórios anteriores, ele foi visto entrando em contato e conversando com Jong Seok no hospital geral. O líder se perguntou se Jang Sung estava treinando aquele homem para emergir como o novo comandante do Grupo Tigre, e com esse pensamento, se tinha certeza de que algo assim iria acontecer, precisavam ter cuidado para que tal homem não se juntasse ao Grupo Caveira do Tigre. Com essa declaração, ele pediu ao seu comandante que o trouxesse para se juntar ao... No outro dia na escola, ainda havia sons de conversa entre os estudantes que discutiam coisas triviais. Então, após Jong Seok passar pelo corredor, todos começaram a cumprimentá-lo como se ele fosse a pessoa que estavam esperando desde o princípio. Como mencionado, já fazia 2 semanas desde que ele foi declarado o mais forte da escola, e por algumas razões havia paz em torno disso. A única razão pela qual ele se lembrava era por ter proibido todos os atos de roubo, intimidação e comportamento delinquente na escola. Como mencionado, havia manifestantes contra isso, gritando por que ele estava fazendo tais coisas e por que eles deveriam segui-lo. No entanto, todos se acalmaram com alguns socos de Jong Seok, e após perceberem isso, desapareceram, sem mostrar sinais de delinquência. Nesse momento, Sin-Ti chegou junto com sua amiga e acenou para Jong Seok, perguntando como ele estava. Olhando para o rosto dela, estava claro que ela havia superado sua solidão e estava mais confiante com sua nova penteado. A partir desse dia, Eun-jung estava sempre acompanhada pela namorada de Jong Seok e de alguma forma sentia-se um pouco envergonhado. Ela chegou no meio da conversa, rindo enquanto zombava de Jong Seok por seu atraso, presença. Ela era a terceira personagem que estava bem na sua lista de malfeitos. O quarto membro era Kang Hyung, que ele não via há um enquanto. Após o último surto, ele ficou preso com um único problema. E nesse momento, um homem o chamou e se curvou na frente de Jong Seok com imenso respeito, chamando-o de grande irmão. Jong Seok, em alguns casos, não gostava desse tipo de respeito. E aquele homem acabou sendo o lutador profissional que continuamente o chamava de irmão mais velho, com o máximo respeito, lembrando a luta que ele mesmo começou. Jong Seok zombou dele, perguntando por que ele estava sendo tão respeitoso quando tinha sido um bastardo morto da última vez. O outro homem apenas tentou escapar da conversa. Jong Seok saiu do local, pois já não tinha a intenção de agir como um delinquente na escola, mas inesperadamente, o homem disse a ele que esse era o único motivo pelo qual queria segui-lo. Desde o início, aquele homem ficou impressionado com seu imenso poder, e iria segui-lo se ele formasse um grupo. No entanto, ele ficou chocado ao ver que Jong Seok não formou nenhum, e estava fazendo e corrigindo tudo de acordo com seus próprios padrões. Suas ações e abordagens lhe davam apenas uma única constatação: a pessoa mais forte na escola não precisa de nenhum tipo de força de poder. Foi nesse momento que o homem o considerou como o irmão mais velho para a vida. E no final, ele foi aquele que foi derrubado e estava pronto para enfrentar qualquer coisa daquele pequeno bastardo. Depois da escola, Sin-Ti convidou Jong Seok para sair. No entanto, ele recusou, afirmando que tinha que fazer o jantar para o pai. Nesse momento, uma pessoa casual começou a pedir a ajuda de Jong Seok com sua bolsa, e ele iniciou o jogo do saco. Mas ao perceber que era o cara mais esquisito de antes, ele tirou a mochila e perguntou se o homem estava realmente falando com ele. Desde o início, o homem tinha intenções de acompanhar Jong Seok para descobrir onde ele realmente morava. Não era uma informação que alguém deveria compartilhar com os amigos, com certeza. Ambos desceram pelo corredor e foram abordados por 2 homens grandes bloqueando o caminho para o estreito. Escadas. Eles estavam olhando para ele com más intenções, mas Jong Seok conseguiu captar um pouco de sua presença. A atenção deles de repente foi capturada por outra pessoa, e quando ambos se viraram, perceberam que eram os bandidos de cabelo amarelo com um taco, e junto com um homem em sua presença, havia apenas uma intenção: matar nosso protagonista. Aquele homem loiro começou a xingar continuamente o nosso protagonista, e quando estava no meio de falar, o homem atrás dele levantou a mão e deu um tapa forte na bochecha direita do homem, agindo como se fosse o superior. O mundo assistente ele não gostou daquela atitude vinda de um garoto insignificante e por isso saiu, perguntando quem era Jong Seok entre os dois de eles. O homem disse a ele que Jong Seok não estava gostando da situação, e as coisas só pioraram quando aquele homem alto e corpulento pediu que ele simplesmente seguisse para o ponto. Ele queria saber, mas nada fazia sentido. Até então, ele não tinha feito nada para se envolver com a gangue Sampo. Ele estava tentando analisar o motivo por trás da presença deles no local, sabendo que se fosse levado para longe dali, estaria definitivamente acabado. Naquele momento, ele começou a se levantar para um ataque surpresa neles, derrubando-os e fugindo da situação. No entanto, seu único problema era a presença de seu subordinado atrás dele, a quem ele chamou de um idiota. Instantaneamente, Jong Seok negou esse pensamento e começou a correr em direção ao homem com o punho limpo, agindo como se fosse dar um soco enquanto o homem estava parado com um sorriso no rosto, esperando sua chegada. Ele foi ao chão e, do nada, Jong Seok tirou algumas moedas do bolso e as lançou diretamente no homem para fazê-lo perder a concentração. O homem tentou se proteger das moedas pegajosas, tropeçou. O gangster amarelo não estava gostando nada disso e ficou atônito com tal ação. Como Jong Seok estava ciente de que não conseguiria fazer nada contra o grande monstro, ainda assim, de qualquer maneira, ele não iria avançar sem fazer nada. Então, ele deu um dos chutes mais mortais no homem de cabelos amarelos e o imobilizou no chão. Tudo estava indo conforme o
plano. Era hora de ele fugir, mas inesperadamente, aquele monstro já havia imobilizado seu alvo contra o subordinado que o acompanhava. Ele então pediu ao homem para parar, ou então ele quebraria os membros do garoto nascido para ser um idiota. Seus olhos estavam cheios de raiva, enquanto Jong Seok fervia de fúria com a situação. Jong Seok estava pensando que precisava ser egoísta, pois não sabia o que aconteceria se fosse com aqueles caras enquanto o homem ainda estava limpando e pedindo para ele ir silenciosamente. Subordinados. Um dos seus subordinados começou a gritar, pedindo ao homem para correr e esquecê-lo. Era algo como uma ação de um herói secundário. O jovem alto não gostou e deu um soco poderoso na barriga do garoto, fazendo-o calar a boca. Ele então perguntou a Jong Seok se ele realmente iria abandonar um de seus amigos. Jong Seok não deu atenção a isso e começou a dirigir para longe do local, enquanto os outros o xingavam por tais ações. Aquele homem estava totalmente ciente de que, se o deixasse sair dali, seria uma dor de cabeça. Mas para seu próprio bem, ele decidiu descontar sua raiva no homem que o fez sair apressado do localização. Ele chamou aquele idiota e perguntou por que ele fez aquilo, pedindo ao homem para fugir sem pensar em si mesmo. O amigo de Jong Seok perguntou quem eram aquelas pessoas, e a pessoa com cabelo verde disse para ele não se preocupar se descobrissem quem eles estavam. Ao ouvir que eram da gangue Sampo, o rosto do seu amigo ficou mais e mais pálido a cada segundo. Parecia que Jong Seok ainda estava correndo enquanto seu amigo era agarrado pela gola, prestes a ter seus membros quebrados pedaço por pedaço. Arrepender-se não iria adiantar, e o homem não gostava de estar preso na discussão alheia. Foi então que Jong Seok planejou com sucesso seu ataque furtivo e correu para o homem por trás, desferindo um golpe preciso em sua espinha. Esse ataque foi suficiente para derrubá-lo no chão, e assim Jong Seok encontrou tempo para chamar seu subordinado para simplesmente fugir e chamar a polícia. De qualquer forma, ele próprio estava indo para tal posição a fim de impedi-los de atacar ambos presentes. De uma vez, o idiota não ia obedecer e estava aterrorizado ao saber que eles eram de uma organização assim. Então, Jong Seok bateu em sua cabeça com um único soco e disse a ele que não era nada especial e que ele iria cuidá-los como seu mais velho irmão. A luta continuou, e ele derrubou um deles com apenas um chute, então pediu ao homem mais uma vez para apenas fugir e chamar a polícia, pois seu amigo só atrapalharia. Seu amigo tinha lágrimas nos olhos e começou a correr para longe do local, dizendo que ia chamar a polícia. Ele só precisava segurá-los por um momento. Jong Seok, enquanto lutava com os gangsters, estava feliz por ter realizado mais uma boa ação, enquanto seu amigo correndo para a polícia pensava que ele